Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Papo de Amigos. Esse é o quarto episódio da nova temporada 2023, com oferecimento da Samsung Ads. Samsung Ads que trabalha muito com Connect TV, publicidade em TV conectada, então faz todo sentido. Obrigado, Samsung Ads. E é assim que a gente começa o quarto episódio da nova temporada do Papo de Amigos. Eu tô muito feliz, porque hoje do meu lado, moderando, tem um grande irmão do mercado, um irmão que eu ganhei pra vida, querido Delem Bueno. Delem, bem-vindo. É um prazer enorme estar com você aqui. Prazer é meu, amigos. Boa. Desse lado da bancada, né? Porque outro dia você estava do outro lado. Estive do outro lado da bancada, contando a minha história, e hoje estou aqui moderando, hein? Que honra. Como é que foi a experiência de estar do outro lado? Ah, fantástico, cara. O WhatsApp bombando, muita gente assistindo, muito feliz. Obrigado a todos aí pelas mensagens. Foi maravilhoso. Tô vendo que tá tendo muita audiência. E Delem, aqui, o Marquinhos geralmente faz esse papel aqui, eu faço esse papel aí do teu lado, de complementando aqui. E tem aquele papel blogueirinho que eu sempre encho o saco do Marquinhos, que hoje eu fiquei com essa função. Então você que tá assistindo aí, não deixa de clicar, de curtir, de compartilhar, ativa o sininho para receber. Tem vários episódios aqui da outra temporada, foram 26 episódios na temporada passada. Tem muitos produtos do Amigos do Mercado que foram registrados em vídeo, que vale muito a pena ver. E Delem, hoje eu vou falar um negócio, eu tô feliz por vários motivos, cara. Primeiro motivo porque tem uma pessoa aqui que é um irmãozaço que eu tenho hoje eu posso dizer que é um dos caras que eu tenho mais afinidade do mercado. E fazendo uma dupla com uma outra pessoa que também tem uma afinidade com esse cara que é gigante e que você sabe qual que é essa afinidade, né? Não, e hoje é um episódio internacional, né? Duas pessoas aqui espetaculares. Uma foi minha professora, num curso que eu fiz aqui, quando eu não era híbrido ainda. Vou te falar que foi minha professora também. E o outro é um dos caras mais elegantes do mercado, né? Às vezes eu vou me vestir, eu entro lá pra ver como que ele tá vestido. Esse cara dita moda, viu? E, ó, vou te falar, cada vez que ele volta do país da origem é uma novidade, bicho. Vocês já vão saber aí quem que é. Enfim, eu tô muito feliz e não vamos perder tempo. Vamos começar esse papo aqui. É com muitas palmas que eu quero anunciar o primeiro convidado dessa noite, meu querido irmão de mercado, grande Francesco Simeone. Seja bem-vindo, Chesco. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, não sei que hora vai ser, mas boa noite. Cara, é uma honra ter você aqui, Chescão. A honra é a minha, gente. Eu fico muito feliz, você sabe que eu sou um fã de Amigos do Mercado desde o começo, né, desde os primeiros anos que acompanho, né, com muito carinho. E aí ver crescer Amigos do Mercado é um prazer e enfim, estar com vocês, grandes amigos. Você é um fratello, como se diz no meu país, então um irmão que a vida me deu. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Chescão. Prazer enorme ter você aqui. E, cara, o Chesco, puta, é um cara que a gente vai falar ainda durante o episódio. É um cara que eu já era um cara que era um dos mentores que eu tinha no mercado quando entrei no digital. Era um cara que era meu benchmark e hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de crescer junto com esse cara aqui. E a outra convidada, Delem, uma outra pessoa muito querida de mercado, uma pessoa que está no coração de todo mundo, tenho certeza, brotherzaça de muitas pessoas do mercado, é a querida Agnieszka Porada. Já ouviram falar dela? Talvez desse nome completo não, mas mais conhecida como Aga Porada. Seja bem-vinda, Aga. Palmas. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Estou feliz de estar aqui com vocês. E hoje, nessa conversa de amigos, que a gente, acho que vamos conversar sobre, não dia a dia, mas sobre outros fatos relevantes ou irrelevantes. E vamos nos divertir nesse ambiente, Não, demais. Agora vocês já descobriram qual que é aqui uma coisa que liga essas duas pessoas. A gente fez questão de convidar os dois, porque são pessoas da gringa que vieram para o Brasil, desbravaram e fizeram uma grande história e fazem uma grande história aqui no Brasil. Enfim, H, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme muito ter você aqui. Você foi nossa professora também, já temos histórias também de muito trabalho, é um prazer enorme, estou curioso para saber também das suas histórias. Enfim, vamos começar, né, Delem? E como que a gente começa? Perguntando do quê? Perguntando... Da época dos pais? Da época dos pais, né? Como que eles se conheceram, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo Chesco, grande irmão. Chescão, Giovanni e Maria, teu pai e tua mãe, italianos. Nome super italiano, por sinal. O que você sabe da história deles, de como eles se conheceram, onde que eles se conheceram na Itália? Como é que foi?
Bom, vamos lá. Eu não me lembro porque era muito pequeno na época. Não, é o seguinte, eu me lembro que meu pai me contavam sempre que eles se conheceram de uma forma muito romântica, né? Porque lá estamos falando de que era anos 70, né? Começo dos anos 70, talvez. E era no sul da Itália, né? Uma área bem Já respira o tradicional. romantismo, Sim, né? já dá aquela área meu Godfather. Tipo, e aí eu me lembro que meu pai estava estava servindo o serviço militar, né? E minha mãe trabalhava numa loja de roupa. E aí toda tarde meu pai saía do quartel e ele tinha visto minha mãe na loja, né? Aí toda vez ele ia, na hora que ela saía da loja, para acompanhar ela da loja até a casa, né? Para ele poder. Aí eu mexi com. O italiano move as mãos, já mexo com o microfone. A grande dificuldade vai ser eu falar Tamo sem em mover as casa. mãos. Sem gesticular. Você deveria até me prender as mãos aqui do Isso aqui não é lei A da casa metropolitana, é nossa, não, gente. Fratella. O italiano fala com as mãos. Agora se eu cruzar os braços aí, ferrou, cara. Pode falar com a Então, mão, assim, bicho. elas faziam isso. E todo dia meu pai ia na loja, aproveitava quando ela né, terminava de trabalhar e acompanhava ela até a casa para poder conversar com ela, né? Aí vai todo dia, eles conversando da loja para casa, até que depois eles começaram a namorar. Meu pai pediu em namoro, foi para casamento, foi uma coisa bem assim, tradicional, sabe? E aí deu E aí, certo, né? beleza, nasceu o Chesco. Eu nasci em que cidade que você Taranto, nasceu, que Chesco? é uma cidade lá Tá. na Puglia mesmo, né? Agora a Puglia tá na moda, né? Agora, quando eu Sim, cheguei, sim, quando eu sim, cheguei sim, no sim. Brasil, eu cheguei 2 anos atrás, né? Aí quando eu falava, você é de onde? Você é da Puglia. O quê? Todo mundo falava, "Não, agora todo mundo fala, você é de onde? A Puglia. Eu falei, nossa, que legal a Puglia. Aí ele falou, nossa, foi bom de marketing, entendeu? Eu fiz o turismo da Puglia aqui no Brasil. Mas, na verdade, a Puglia é o salto da bota, né? A Itália parece uma botinha. Eu sempre descrevo assim, né? A Itália parece uma botinha. Aí o Sim. saltinho da bota é a Puglia, e aí ela ficou bastante famosa nos últimos anos, porque ela tem praias maravilhosas, né? Tem comida boa também ainda não é tão assim inflacionada, tão turística como Populosa, outras assim, metas tipo. turísticas. Ainda mantém um pouco daquela coisa raiz. Sempre fala, né? Se fala da Itália, sempre se fala da ilha da Sardenha e da Puglia. Eu sempre brinco, falo, a Sardenha é Nutella, a Puglia é raiz. E aí você ficou lá e como que era a tua infância? Ah, Você brincava na total, rua? sim. O que você lembra, assim? Brincava na rua e jogava bola muito, né? Italiano, né? Igual brasileiro. Eu sempre falo, meu, italiano e brasileiro são muito parecidos. E a gente também tinha tem essa paixão por futebol lá na Itália. Então, assim, eu jogava muito na rua, jogava muito futebol na rua. Era aquele futebol que todo mundo deve estar já jogado, né? Tinha 2 mochilas fazem a porta, uma bola que quem tem o dono da bola que manda, né? Que faz os times, aquela coisa internacional, Isso é gente. padrão mundial, né? É padrão mundial, todas as latitudes é a mesma coisa. E aí, sempre que você tipo, assim, rezava para ser escolhido por primeiro, que se você era escolhido por último era humilhação, entendeu? Só que desde criança também eu sempre fui muito ligado ao mundo digital, assim. Sempre eu gostei, acho que meu pai que me passou essa paixão para o mundo digital. Para tecnologia, tudo. Você tinha videogame? Sim, tinha videogame. Meu primeiro videogame foi o Nintendo 8-bit, né? Legal. O NES. Mario Kart. Tinha Super Mario primeiro, né? Super Mario Bros. Da Nintendo NES, se chamava, né? Sim. Oito. Era Super NES aqui. Exato. Super NES. Não era nem o Super NES. O não, meu o primeiro primeiro, era o oito. NES. Era o NES? O Era 8-bit. É que você levantava a tampinha pra colocar o Isso, cartucho. e quando funcionava o cartucho... Aqui no Brasil também soprava dentro da cartucha? Batia na Não, batia na mão a gente não fazia, a gente só soprava ou você não xingava mesmo. E aí meu pai era tipo assim, todo aquele... a família humilde, né? Mas assim, meu pai, tudo que aquele dinheirinho extra, ele sempre tentava... a paixão dele era a tecnologia, sempre comprava aquele computador, né?
fui um dos primeiros entre os meus amiguinhos a ter internet com modem, sabe? Tipo, 32K, aquela... Tava conectado, ligava, Ficava ocupado. A gente ficava com medo de ir no site, porque achava que ia sair no boleto do telefone, entendeu? Então, na Itália, aqui no Brasil, nessa época, tinha um esquema que depois de X hora da noite, depois da meia-noite, era um pulso que cobrava, independente de quanto tempo você ficava. Então a galera dava meia-noite, conectava e ficava de madrugada usando a internet, porque depois da meia-noite sobrava um pulso. Em compensação, quando você acessava durante o dia, pau torava na conta de telefone. A gente, não me lembro como era lá, mas eu lembro que... Não, acho que não tinha isso na Itália. Você era comunicativo, tipo, tinha muitas amizades? Você era um cara mais introvertido? Sim. Não, sempre foi. Assim, eu fui muito tímido até os... até os 6, 7 anos. Depois você deve ter batido com a cabeça em algum lugar. Jogando bola. Aí eu comecei a virar mega social. Eu falava com as paredes, entendeu? Tipo, eu tinha muito amigos, conhecia todo mundo. E aí eu tive essa mudança, não sei por que, repentina, mas uns 7, 8 anos. Mas a mesma vida muda mesmo. Às vezes começa a ter uma amizade que é mais despojada, uma amizade que é mais eu me lembro, era falador muito... e acaba indo na onda, enfim. Fazia imitações de criancinha, me lembro que minha mãe e meu pai falavam quando estava com os avós, as tias, me mandavam, mostra como faz a imitação do fulano, do Beltrano, personagens famosos. Aí eu criança, entendeu? Fazia as imitações de personagem famoso da Itália, não tem como fazer aqui, ninguém conhece, né? Mas, tipo assim, tipo um Silvio Santos. O cara lá, criança de 8 anos, fazendo Silvio Santos. Sensacional. Esse se caracteriza mais como o Chesco de hoje, né? Então, não mudei muito. Aquela batida de cabeça... Bom, vamos trazer agora aqui pro papo a querida Aga, filha do Benedict da Halina. Aga, o que você sabe dessa história? Como é que eles se conheceram? Como é que foi, né? Você é polonesa, né? Eu sou polonesa, nasci lá em Varsóvia. O que eu sei, assim, os meus pais têm 21 anos de diferença de idade. Uau. Então a história é um pouco engraçada, até porque a minha mãe, uma das melhores amigas dela, né? Ela estava casando. E minha mãe conheceu o meu pai no casamento dessa amiga. E aí, o meu pai era como se fosse um primo, não primo de verdade, mas ele era como se fosse um primo mais velho desta amiga da minha mãe. Só que minha mãe nunca tinha conhecido ele antes desse casamento. E aí, enfim, ele queria, né, conversava com ela no casamento, aí falou, vamos sair daqui junto. A minha mãe falou, só vamos sair daqui junto se você trazer aqui uma carroça com cavalo branco. E ele acabou fazendo isso. Você tá Aí, brincando. enfim, eu juro. Maravilhoso. Pelo menos o que me contaram. Não sei, não estava nascida, né? Mas pelo menos o que me contaram. Aí, enfim, a história toda, assim. Depois a minha mãe, assim, meu pai enrolava, não falava a idade para ela. Ela descobriu quando ele estava no hospital, sei lá, uns 3 ou 4 meses depois. Ela tinha desmaiado, correu do hospital, falou, não quero, porque, né? Enfim, ela tinha 25 anos, acho, que na época, né? E meu Caramba. pai 46. Então, na época, né, faz muita diferença. Sim. Hoje em dia não faz tanta Lógico. diferença, mas é óbvio que você acostuma. Mas naquela época, né, fazia muita diferença para eles. E, enfim, ela estava fugindo tanto que ela, inclusive, eu nasci, tinha 12 anos quando eu fui pro casamento deles. Você tinha 12 anos quando eles Sim, casaram. Sim, porque minha mãe não quis, e aí, de repente, ela falou, agora eu quero. Então, meu pai falou, tá bom, então vamos casar. Muito Que bom, demais. Aga. E a tua infância, você lembra da tua infância? Você tinha muitas amigas, você brincava na rua? Eu era sempre também uma pessoa bastante social. Eu sou geminiana, então a gente é mais extrovertido, mais social, temos bastante amigos. Eu, assim, na rua menos, mas eu sempre tinha história, até hoje em dia, né, meu hobby, com cavalos. Então eu sempre montava cavalos, então tinha muitos amigos sempre, né, que montavam também, que saltavam. A gente, durante férias escolares, a gente passava
tinha férias lá embaixo de fato, barracas lá do lado das hípicas. A gente ficava lá semanas, né? Acampando, Que montando, enfim. demais. Tendo a vida mais, não na rua, mas mais na natureza, né? E quando, fora da casa. e quando você era novinha, você saltava, você fazia hipismo Sim, também? sim. Eu fazia o concurso completo, que hoje eu salto só. O concurso completo é uma disciplina que você tem 3 dias de prova. É mais completo. Um dia é salto, outro dia é adestramento e terceiro dia é prova de terreno, que se chama cross. Uma É das muito fases da minha legal. vida mais inesquecíveis, eu passava férias no interior aqui de São Paulo, Uhum. e eu fiz aula de equitação durante 30 dias. É muito gostoso, não E é? eu chegava a andar de cavalo em pé, com o braço aberto. E eu ia É em pé, volteio, né? É que eles falam exatamente. e Sim. eu não tinha medo nenhum de cavalo, então eu amava cavalo, enfim. Então Faz bem, porque é uma, né? Eu falo que hoje em dia, para tem mim, uma é ligação um muito esporte, forte, né? mas também é terapia. Porque você se isso. desconecta totalmente, você fica só focado em você e o cavalo, naquele, né? 1 hora, 40 minutos. Não, enfim, tem o a tempo que ecoterapia com você treina. cavalo. Hipoterapia Sim. já, É. já. Sim. Muita gente faz, muito legal. E, e aí você ficou nessa cidade durante muito tempo, você morou lá. Eu morei 19 anos da minha vida em Varsóvia. E aí eu comecei, na verdade, a vida hoje. Eu falo que eu nem sei como é a vida de gente, né, grande lá na Polônia, porque eu, de fato, assim, terminei o colégio e já quando eu tinha terminado o colégio, eu fui estudar fora. Então, comecei na Inglaterra, a Faculdade de Negócios Internacionais. E aí, como era de negócios internacionais, tinha muitas possibilidades de intercâmbios. Então, eu acabei aproveitando bastante. Passei praticamente só 1 ano e meio, mais ou menos, em Londres. E o resto de tempo, fiz primeiro intercâmbio, acho que na França, em Grenoble. Depois na Cidade do México, no México. Depois fui fazer o estágio em Montreal, em Canadá. A parte, Sensacional. né, francófona da Canadá. Depois voltei a escrever o meu projeto final para Londres. Na verdade, eu fiquei escrevendo de Varsóvia, passei, sei lá, 3 meses em Varsóvia escrevendo o meu projeto. Depois terminei e voltei para Londres para fazer o meu mestrado. Mas aí Londres eu nunca gostei muito de Londres. Sempre foi uma escolha racional por conta de boas faculdades, de, né? Nunca foi pelo estilo de vida, assim, da cidade. Não, eu acho que principalmente por falta de sol, sabe? Assim, lá é meio- você fica. Eu É também difícil. não gosto É muito de muito Londres. legal a cidade em termos de muitos restaurantes, muitos shows, muita coisa para fazer, muita cultura, né? Museus, galerias, etc. Mas para viver, assim, você acorda todo dia, aquilo abre janela, tá tudo cinza ali. Não A é impressão legal. que eu tenho é que é uma das cidades que mais existe a miscigenação, assim. Você tá na rua, você encontra indiano, você encontra europeu, você encontra latino, você encontra, sabe aquele negócio Isso sim. preto, albino, anão, de tudo andando junto e tá tudo certo. Não, tá Eu tudo tenho certo. essa impressão de Londres, assim, é uma cidade que acolhe bem todo gênero, Eu tudo. não sei se acolhe, mas eu acho que é uma tolerância, que é uma. Porque eu acho que assim, os britânicos, por exemplo, eles não se misturam, mas não acaba. Então é uma coisa meio maquiada. Eles são super bem educados, mas eles não vão se misturar. Sim. Eu acho o melting pot, assim, eu morei no Canadá também, né? Eu fiz umas viagens, né? E depois de Roma, eu morei tinha alguma similaridade, né? Porque eu fiz um período no Canadá, depois da minha primeira graduação, morei em Toronto. Toronto é a cidade que tem o maior melting pot no mundo, assim. E aí bem integrado. Só que o problema de Toronto é o frio, né? Tipo assim, Montreal que também, nossa, é 6 meses do ano, menos 20. então, Exatamente. porque Londres tem falta de 2 sol, né? metros. Montreal, você pegou Montreal frio? Sim, É, 6 o frio de meses. Montreal Toronto é uma é coisa mais assim que não é de cruel. Deus. Mas todo dia faz sol. Então, É. independentemente, pode estar menos 30 graus Não lá é fora, triste. mas tem sol. É, Então, porque Toronto é uma coisa assim. Tipo, em Londres, eu fui em Londres, também não gosto muito de Londres. Em Londres, justamente a Aga falou, falta sol, né? Em Toronto, acho que falta vida mesmo, porque não é possível, cara. Menos 20 não são Mas tem condições cidade para a subterrânea, vida né? humana prosperar, entendeu? Mas tem a cidade subterrânea, que eles Sim, têm tudo, sim. tem Tem boulevard, prédios, dá pra nos viver, dá pra shopping, viver, tudo, dá tudo, pra viver. tudo, Não, tem né? boulevard A Embaixo galera, de a galera terra. fica mais introvertida, né, mais em casa, mas não é triste, porque você tá, Não. você tá sol, aí tem o lance do subterrâneo. É difícil, existe o trajeto até o subterrâneo, às vezes Sim, você vai pegar, sim. dependendo de onde mora e Sim, tal. sim. Mas impressionante que tudo funciona, né? Então, tudo Você tem funciona.
funciona. assim, né, horário de ônibus para, né, ficar na parada Sim. no abrigo. Ele vai chegar exatamente no horário, vai sair Exatamente. independentemente de neve, de, enfim, temperatura, é impressionante. Chescones, e aí, vamos lá, voltando pra você. Você tá lá em Taranto, Aham. molecão e tal, e aí você começou, você estudou, você estudava em colégio lá. Como é que você... Foi a primeira evolução a partir depois da escola? Você completou a escola, Ah, e aí que você começou a trabalhar? Seu primeiro trabalho foi na Itália, você começou a estudar na Itália, outras... Já parte de faculdade, como é que foi? Pós-colégio? primeiro, não vou falar primeiro. Não, O primeiro trabalho, porque meu primeiro trabalho foi um pouquinho. Eu tava na escola. Não, esse é engraçado, vou contar essa história, é engraçada. Primeiro dinheiro que. Ainda bem que meus pais não falam português, aí não. Tem que contar, tem que contar. Aí eu- Agora já começou? Essa é o Aí eu, ponto, né? aí eu era muito bom eu não imitava só as vozes, eu sabia imitar também as assinaturas. Então, lá na escola, quando você queria entrar mais tarde, ou tinha que justificar alguma ausência, né? Você tinha que, Mandar a cartinha. você tinha que pegar um Bilhete. aviso com um bilhete que tinha que ter a assinatura do vice-reitor lá, ou vice-gerente, não sei como se fala, diretor da escola, né? É. Eu sabia fazer exatamente, imitar a assinatura. Então, meu primeiro trabalho foi vender permisso. Falando. Isso é crime, Já gente. começa- Falou você do malandragem. A gente no Brasil era na Itália. Aí eu falava, Jess, descola um permisso aí de ausência. Falei, tranquilo, mano. Vou te dar 3, essa é promoção do dia hoje. Quer sair às 10, fala com o Tia. Já tinha 14, 15 anos. Ainda Pô, tu era o cara mais popular do colégio, né, bicho? Muito. Muito. Aí, mas assim, meu primeiro trabalho, terminei a escola, terminei bem. Não, eu gostava de estudar, apesar de tinha as brincadeiras. Não fazia só crimes, eu estudava também. Mas eu sempre gostei de estudar, eu adorava. Mesmo eu fiz o colégio científico, lá tem uma diferença na Itália, tem colégio científico, colégio de humanas. Eu fazia o colégio científico, eu sou muito controverso. Eu estudava em um colégio científico, mas era muito bom em humanas. E isso me deu a possibilidade de ter uma formação bastante eclética, assim. E depois eu me mudei para Roma, né? Então terminei o colégio, muito bom, tipo. Mas eu sempre fiquei muito com essa coisa, publicidade e tecnologia, eram sempre duas coisas que me atraíam muito. E aí eu fui estudar comunicação e publicidade mesmo em Roma, né? Então, tipo, eu sempre quis sair, porque a minha cidade onde eu nasci, onde meus pais estavam, era muito pequena. Seus pais trabalhavam com o quê, Chesco? Tá? Sua mãe trabalhava na loja, conheceu seu pai também antes, né? Sim, quando Depois quando você nasceu, ela virou mãe do lar, enfim. Sim, sim. E meu pai, ele começou trabalhando como portuário, depois ele entrou no sindicato, ele cresceu muito no sindicato dos portuários, sindicalista, tanto é que eu até brinco, né, que eu sou filho neto de sindicalista, né? Então, quando tem que lutar por algum direito na Logan, né, eles chamam o sindicalista Mas da seu pai era companhia. um sindicalista antenado, porque curtia a tecnologia, né? Sim, Ah, sim, curtiu. sim, sim. Aí ele. E eu acho que eu peguei um pouco desse aqui no sangue, porque quando eu tenho que lutar para algum direito da minha equipe, eu vou lá, saio o sangue do sindicalista. Muito bom. Mas ele era sindicalista e depois ele foi, tipo, trabalhou numa cooperativa portuária por muito tempo. Aí ele foi eleito, porque lá a cooperativa, né, tem que eleger o presidente, né? Então ele foi eleito vários anos como presidente de cooperativa. Até que depois chegou a crise de 2008, né, na Europa, né, que foi muito, tipo, no porto da minha cidade, tipo, entraram 3 navios em 2 anos. Caramba, Chesco. Aí tiveram que demitir, meu pai com quase 60 anos teve que voltar a descarregar navios. E aí foi lá aquele momento que eu decidi de ter que fazer alguma coisa para ajudar, né, e eu morava em Roma na época, porque nesse meio tempo Você já morava em Roma. tinha me mudado para Roma, tinha pegado minha primeira graduação em marketing. Ô, Chesco, até como que despertou essa vontade de estudar marketing? O que te atraía? Era Eu propaganda na TV? O que era? Não sei, eu sempre gostei muito de publicidade, da arte, da venda, que a publicidade é uma venda artística.
É uma venda criativa. Porque a publicidade, afinal, não deixa de ser uma venda, né, que você faz. E eu sempre fui muito bom nessa parte eu sempre fui muito atraído por essa questão da persuasão, da arte de você vender algo, né? E aí quando eu terminei o colégio, todo mundo queria, você tem mãe para ser advogado, você é político. Eu falei, não, gente, eu quero fazer isso aí é o famoso teste Aqueles vocacional. clássicos, né? O médico, advogado, Exatamente. o arquiteto no vocação para ser máximo, né? advogado, para ser político. Eu falei, cara, gente, eu quero fazer não. Deixa eu fazer uma coisa divertida, pelo amor de Deus. Não, né? Não, Acho que não, exato. Falei, não, acho que publicitário, né, entre as vocações, é o que eu mais acho bacana, né? Eu achava muito despojado, muito o mundo da publicidade. Você já pintava? Eu nessa eu época? comecei a pintar em 2010, quando morei em Portugal. Então, beleza, isso aí depois. Isso é depois. Mas, enfim, e sempre me atraiu muito essa questão da parte criativa, artística da publicidade, mas que não perdi o pragmatismo ligado ao business, que sempre foi algo que também me tinha nas veias, essa questão da venda, E entendeu? você tinha alguém que trabalhava na área que te inspirou, assim? Não, foi algo que veio de mim, aí eu fui estudar publicidade, fui cada vez mais atraído pelo marketing, e aí a minha graduação foi em marketing. E você estava em Roma e você terminou o curso em Roma, graduou e depois? Qual que foi o próximo passo? Em Roma eu estudava e trabalhava, né? Eu já fiz vários trabalhos, tipo garçom, barman, PR de balada. Mas entrar na área era difícil também nessa época de Imagina. faculdade. Tinha que estagiar. Na Itália nunca estágio, na minha época assim, não era bem o estágio. Era uma coisa mais parecida com a escravidão. Era algo não pago. Era algo. Mas para a gente, não sei se para você foi a mesma coisa, mas para mim foi, eu tinha 6 meses que eu não tinha aulas, que eu precisava comprovar uma mas na época quantidade da faculdade específica, isso, né? exatamente, de horas. Mas não é igual aqui no Brasil, que você trabalha, né, ou você faz estágio simultaneamente Com a faculdade. com a faculdade, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, tem algumas áreas que é igual o que aconteceu com você. Você tem um último semestre, é um Mas semestre tipo que quando você precisa ter médico, experiência. ou fisioterapeuta, ou essas coisas que, né? Que aí você precisa ter uma chancela, que aí você tem uma carga horária e tal. Que aí você não tem tanta aula, mas você acaba fazendo na prática, exercendo ali para poder complementar. Não, mas eu fiz isso. Também na Itália tinha. Tinha? O último era semestre. obrigatório, Aqui no Brasil, exato. não. Eu fiz um estágio. Meu primeiro Mas estágio. exato, ele não é pago, não é nada. Não Só é precisa pago. fazer essas horas Exato. para você Pra conseguir complementar a faculdade. se formar. Exato. Então a gente já paga com créditos, né? Tipo, universitário. Vouchers, Meu coisas primeiro, assim. na graduação, o meu primeiro estágio foi numa agência de lobbying. A política tentou várias vezes me trazer para dentro, mas eu consegui resistir. Resistiu bem, tia Era Sônia. uma agência de lobbying Legal. e aprendi um pouco desse marketing político, né? Que é engraçado, porque tem todo mundo atrás das lobbying, é incrível, assim, tipo, como eles podem mexer, né? Eu me lembro, por exemplo, que tinha uma empresa que fazia colete, aqueles colete que você... Prova de bala? Não, aqueles coletes tipo que você tem que colocar quando para o carro e você tem que trocar o... De sinalização. Sinalização de segurança. Isso. Tipo IPI, essas É, coisas. entendeu? Então tinha a empresa que fazia os coletes, sabe, tipo, pagava a agência para poder aprovar uma lei que deixava obrigatório. Capacete. Sim. Eu me lembro, tinha um cliente que fazia capacete, pagava a agência de lobbying para fazer pressão no parlamento para que saísse a obrigatoriedade do capacete na moto, entendeu? Nossa. Tipo, era isso. Aí eu comecei a entender, né, que um pouco dessas dinâmicas, assim. Eu pensei na graduação. Aí depois da graduação, só dei aquela batida de cabeça, voltou de novo. Aí eu decidi de ir para o Canadá, como falei, fiquei lá 6 meses. Aí você foi trabalhar. Eu fui lá trabalhar e aprender inglês. Fiz duas escolas de inglês para eu aprimorar meu inglês. Porque eu estava na parte anglófona, né, do Canadá. E viajei, conheci os Estados Unidos também um pouco.
E depois eu voltei para Roma, né? Então, quando eu reparei que lá tinha menos 20, era assim, eu avaliei duas coisas. Falei, nessa cidade não tem boteco Aí tem menos 20 graus. e tem menos 20. Eu acho que não é caminho. Aí eu voltou aí pra voltei Roma. para Roma. Aí comecei minha pós-graduação lá. Você fez pós em que lá? Comunicação internacional. Olha que legal. E aí, através disso, né, assim com a Aga, eu comecei a ter a possibilidade de ter bolsas para estudar fora, né? Entendi. Então, fiz uma parte dos meus estudos na Católica de Lisboa, onde aprendi a falar um pouco de português, o português de Portugal, né? Sim, foi até Mas é tradutor, a gente vai parecido, trazer a né? história. Eu achava que assim, eu falo, né? Quase desde sempre eu fui alfabetizado, que fiz colégio francês lá na Polônia, então desde sempre o francês. Depois aprendi um pouco, né, morando no México, o espanhol. E até então eu nunca entendia nada de italiano. Aí depois, aqui de morar aqui e falar o português, eu acabo entendendo. Óbvio que eu não consigo falar, eu não falo italiano, mas você acaba entendendo, é muito É parecido. mais fácil para entender, acho que, do português do que qualquer outra Porque língua, né? o cérebro dá um... Você começa a fazer umas começa- conexões, né? Eu tenho falado de conexões, agora estava pensando uma coisa incrível, assim, aí, né, tô Não, pô, Fluxo de consciência pra gente falar. fluxo de que- consciência mesmo, né? Achei assim, quando a Aga estava contando a história dela, que eu conheço a Aga já há muito, né? Há 8 anos a gente se conhece, a gente é amigo. Afinal, tá vendo? Ela é gêmeos, eu sou câncer. Todo mundo fala que gêmeo e câncer não se dão bem, a gente aprova que Olá. a gente pode se dar bem. Não, Ó, Fala que Sério? gêmeo e câncer. olha aí a falaram. quebra do paradigma. aí, É, A gente mostra que não é verdade, que temos 8 anos de amizade. Muito bom. Mas, não, eu estava pensando que ela gosta, eu sei que ela gosta muito de cavalo de hípica, né, desde sempre, e achei engraçado porque na história dos seus pais tem um cavalo. tem cavalo Entendeu? branco. Porque o seu pai conquistou a sua mãe com um cavalo branco. Exatamente. E aí depois, né? Exatamente. E eu pensei, às vezes tem coisas que voltam, porque, por exemplo, meu pai era apaixonado de música brasileira. Quando minha mãe era grávida, meu pai escutava Toquinho, Toquinho. Vinícius de Moraes. Não sei, mas eu nunca imaginei que eu ia vir aqui assim. Se Não, você eu me também falasse assim, há 15 anos atrás, eu ia vir morar. Eu falei, gente, não, como assim? Eu nunca imaginaria que ia Porque morar sempre é no um país Brasil. tropical, lá longe, sabe? Enfim, é outra imaginação que a gente tem. Enfim. Sim. Mas é engraçado A gente algumas tinha. vezes, né? Tipo, coisas... Não, as coisas têm ligação. Sinais, né? Tipo, As meu coisas pai, têm minha mãe ligação. grávida, lá no sul da Itália, meu pai apaixonado de música brasileira, aí o filho dele depois Vira um emigra pro brasileiro. Brasil, entendeu? Vira Tipo, oi? o coração brasileiro. Exato. Vamos trazer a água um pouquinho mais pra frente aqui, depois a gente equaliza com o Chesco. O Chesco parou em Roma na segunda ida, né? E depois, com o lance de Roma, você foi pra Lisboa. Lisboa. Vamos segurar que a gente já começa de Lisboa. H, você depois, Londres, aí terminou lá o seu... A primeira faculdade. Aí você começou um outro curso. Aí eu comecei, fiz o mestrado. Eu fiz mestrado, assim, eu nunca estudei publicidade, tá? Nem, assim, marketing sim, porque na primeira faculdade foi de disciplina? negócios internacionais, mas também tem marketing, tem princípios de finanças, enfim, tudo isso que a gente tem nas faculdades, né, de administração, de economia. Agora, minha segunda faculdade, ou seja, mestrado, eu fui pro lado totalmente acadêmico, porque, assim, pensei assim, as coisas práticas, né, do trabalho, independentemente com o que eu vou acabar trabalhando, eu vou aprender trabalhando. E eu acho que as coisas acadêmicas, se você não aprende na faculdade, você não tem chance. Só se você tiver tempo, de fato, e vai mergulhar nos livros. Mas, enfim, é mais complexo depois, quando a gente começa, né, entrar no dia a dia de trabalho. E aí eu fui estudar filosofia e antropologia de mídia. Então, eu li bastante, né? Eu me aprofundei bastante. E o engraçado é que meu projeto final, eu já estava trabalhando, inclusive. Porque, assim, o meu... Isso aí, ainda em Londres. Isso em Londres, assim. No total, quanto tempo você ficou de simultaneamente. Londres? No total, porque assim, como eu tava de idas e voltas, né, Sim, fazendo sim. intercâmbios, no total eu acho que eu fiquei uns 6 anos. Nossa, muito tempo. Né, mas de novo, idas e Sim, voltas, sim, sim, porque sim, também sim. tinha, né, e quando eu fiz o meu primeiro contato, na verdade, com
agência, mercado de publicidade, que eu também é curioso, eu sempre trabalhei do lado de agência, eu nunca nem fui cliente, nem fui veículo, então sempre fui, de fato, assim, já passei por vários departamentos dentro de uma agência, para várias funções, mas sempre fui uma profissional de agência, Sim, tanto sim. lá fora quanto aqui no Brasil. E meu primeiro contato foi lá fazendo estágio em Montreal. Eu acabei, por acaso, de fato, assim, acabei arrumando um estágio numa agência de publicidade muito pequena, voltada para o público jovem, que trabalhava na época com blogs, né? Que era, né, redes sociais, né? Influenciadores da época. E eu fiz estágio na posição de gerente de projetos. E o que eu já na época eu gostava do ambiente da agência, daquela, né, multitasking, várias ideias, pessoas, né, diversas, enfim. Mas a posição de gerente de projetos, eu falava, gente, eu estava responsável para quase tudo, quase todas essas entregas, porém, na verdade, não fui eu que estava de fato fazendo. O meu papel era encher o saco das pessoas. Sim, Tá cobrar. cobrando, você já fez? Como que tá o trabalho, né? Nem fazer com que o projeto internamente, né, tá sendo entregue. Então, já na época, como eu falei, já gostei de ambiente, mas falei, cara, não quero trabalhar com projetos, eu quero eu fazer, eu colocar mão na massa, eu pensar, eu desenvolver estratégias. E aí, quando eu vim, né, eu voltei para Londres para fazer mestrado, eu já fui atrás também de comecei a trabalhar. E aí, a primeira oportunidade que eu trabalhei lá, né, mais relacionada à mídia mesmo, foi de executiva de search, ou seja, de links patrocinados, na agência que se chama Profero. Tá. Não sei se era. Acho que existe, que aqui eles são a Mullen Lowe, né? Sim, sim, E lá eu trabalhei, né? Não lembro quanto tempo, mas enfim, de fato eu comecei pela parte que hoje eu acho mais técnica, né? De digital, que não é só, né, que era Sim, 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 digital, sim. mas ainda especificamente com links patrocinados, que de fato, né, até hoje eu acho mais complexo de todas as frentes. E aí só depois que eu comecei, de fato, né, abrir para digital como todo. E só quando eu cheguei no Brasil que eu comecei a trabalhar com offline também. Então, também essa história é engraçada, né? De muito específico para cada vez mais, abrangente, mais híbrido, mais... E no Brasil, você tinha quantos anos quando você chegou aqui? Eu tinha quantos anos? Eu cheguei com 27 anos. E aí você falou aqui que, puta, 15 anos atrás, você nem... Se alguém falasse do Brasil, você fala, não. Não, porque a única coisa que eu Foi, né? tinha do Brasil, assim, para mim era país, né, tropical, longe, e a única associação que eu tinha era lambada, que eu acho que é assim, Caoma, lambada- caoma. caoma era Eu também. Você ouvia inteiro. caoma? A gente tinha até essas saias de lambada, assim, Sim, tava todo sim. mundo, era uma febre. Aqui foi Itália uma febre também. no Brasil. A Itália também. Início dos É? anos 90, né? Eu Foi adorava isso. lambada. Eu Foi. ficava doidinho quando eu escutava. Chorando, Na Itália se foi bombava. quem um dia só me No fez mundo chorar. inteiro. Então, enfim, para Caramba. mim isso era Brasil, entendeu? Então, assim... Meu, e aí, Como que você veio pra cá, Aga? Então, eu estudei, né? Porque, como falei para vocês, eu fiz vários intercâmbios, então conheci várias pessoas, tenho amigos, né? No mundo inteiro, de várias nacionalidades. E conheci estudando na França, lá em Grenoble. vai ser um porra eu louca, conheci loucão. o engraçado, o Felipe Toledo, mas ele não tem nada a ver com, né, surfista Felipe Toledo. Hoje, inclusive, é engraçado, ele mora ele é casado com uma polonesa e mora lá em Poznań, na Polônia. Então, assim, as histórias, assim, o mundo dá Se total cruzam, né? voltas. E ele é de Maceió, e aí a gente, era virada do ano de 2010 para 2011. E ele, junto com o André, que é o outro amigo que estava estudando com a gente, eles me convidaram, vem, né, passar virada do ano na Praia do Francês, lá do lado de Maceió. Eu trouxe um amigo meu, um polonês, e a gente veio juntos, assim, vamos conhecer, virada do ano, sim, Brasil, vamos conhecer. verão, enfim. Na Europa lá é frio É, nessa vamos época do ano, aproveitar, então né? vamos aproveitar. Né, para mim, primeira vez quando eu vi Papai Noel de chinelo, a gente tinha coisas assim, muito louco. Imagina só. Tá na neve, aí vê o papai lá de chinelo. Maravilhoso. Sensacional, cara, sensacional. Mas enfim, óbvio, assim, adorei também, né? Praia do Francês. E
e o que ainda facilitou para mim? Que assim, o Brasil estava na época bombando economicamente, né? Vocês se lembram daquela capa de The Economist? Sim, Com, né, Economist, com o Cristo ali voador, assim, com uma raquete, né? Que o Brasil tava, tipo, super Não, tava decolando decolando, mesmo, é. crescendo. Todos os negócios, né, internacionais, empresas, agências, enfim, começavam a olhar cada vez mais com apetite para cá. E assim, o meu plano, na verdade, era, quando, né, voltei para fazer mestrado em Londres, era terminar o meu mestrado e voltar para a Cidade do México. Porque eu gostava muito da Cidade do México, assim. Eu gosto de, sei lá, eu acho que essa cultura latino-americana no geral, que já lá no México começa e aqui vai, né, Sim. para América do Sul, ela é diferenciada. Eu acho que, assim, as pessoas são mais abertas, são mais, não sei, eu gosto, me identifico. Então, esse que foi o meu plano, mas, na verdade, o Stefano foi atrapalhado pelo, Brasil bombando, foi tão legal de férias. Voltei para Londres aí em janeiro. Aí cheguei em casa e falei para os meus flatmates, gente, eu vou me mudar para o Brasil. Aí eles olharam para minha cara e falaram, Maga, você tá bastante cansada, vai dormir. A gente conversa amanhã, porque... Mas Amanhã a gente enfim, conversa. dia seguinte eu acordei e falei, gente, mas eu acho que, assim, eu quero. Aí achei uma baiana lá em Londres, comecei a aprender português com ela. Que legal. E aí comecei a me aventurar no LinkedIn, assim, vamos olhar o LinkedIn e conversar com as pessoas, com o mercado todo. E eu percebi que o brasileiro é igual todo latino, assim, ele tem que é super simpático, responde, mas ele tem que tocar, ver a pessoa Sim, para saber sim. que ela é real, para de Exatamente. fato alguma coisa concretizar. Então, eu vim aqui, tinha uma outra amiga que morava em São Paulo, hoje também não mora mais no Brasil, com quem eu estudava antes. E aí eu marquei, sei lá, 20 ou 30 conversas diferentes com pessoas que eu estava falando no LinkedIn. Passei uma semana na casa dela, aqui em Perdizes. E aí eu voltei para Londres com 3 propostas. Olha, Aí eu que falei, gente, sensacional. vamos lá, vamos escolher e vamos nos aventurar. Aí cheguei dia 12 de setembro de 2012. 2012. Vamos segurar a Aga aqui, que agora chegou num ponto primordial, que foi a chegada dela no Brasil. Irmão, Então, como eu cheguei no Brasil... não, vamos lá. Você sai De de Roma, Roma, depois você voltou pra Roma, depois Tá. você voltou de Toronto. A Não, gente eu fui parou pra nessa estrada e Portugal. você foi pra Lisboa. Então, aí Pra eu Portugal. engraçado algumas coisas são... A primeira vez que eu vim no Brasil, eu até brinco que eu falo que sou pernambucano, né? Porque a primeira vez que eu vim no Brasil, eu fui numa praia perto da Praia dos Franceses, porque foi para Porto de Galinhas. Primeira vez que eu pisei no Brasil foi em Recife. Eu nasci brasileiro. Paradisíaco também, mágico lugar, Sim, né? sim. E por quê? Porque eu estava em porque eu estava em Lisboa. Cara, você que tá assistindo, aumenta o som e não perca um segundo dessa história. Que essa história, a primeira vez que eu sentei na frente dele, ele me contou até hoje, eu dou risada quando eu lembro dessa Não, não criava história. expectativas. Bom, temos Mas pipoca aqui. Vamos ver. Pegue sua pipoca, pegue seu criava refri. expectativa. Mas foi meio engraçado, porque assim, eu tinha chegado em Lisboa aí, há uma semana. Aí eu não falava muito bem português. Ainda não falo bem português, mas na época era bem pior. E eu tava eu me lembro, tinha sei lá, eu me lembro que telefone aí, que tava com um vocabulário, né? Tipo, onde fica a farmácia? Tipo assim. E aí um amigo do meu pai me chamou porque tinha que fazer um trabalho como consultor. Ele, né, meu pai trabalhava nesse ambiente portuário, eu tinha que fazer um descargo de fertilizante químico no Porto Velho de Recife. Eles chamaram ele como experto, não, esse amigo do meu pai, italiano, para ir lá a coordenar esse serviço logístico. Aí ele precisava de um intérprete. E aí, como ele sabia que é o filho do Giovanni, eu, né, estava em Portugal, ligou para meu pai, falou, seu filho está em Portugal, não tá? Falei, tá, então ele fala português, não fala? Falei, Outro idioma. falou, fala com ele. Falou, tá, então fala com ele. Aí ele me ligou, né, falou, Cesco, tudo bem? Bem, e você mora em Portugal, né? Eu falei, faz tem um pouco de dias que... Mas você fala português? Aí eu, na época, né, Óbvio. falei, não, por quê?
Não, porque eu já estava com essa coisa do Brasil, porque eu tinha feito comunicação internacional, porque também estava ligado nessa questão. Eu também cheguei em 2012, por sinal. Eu cheguei no mesmo ano que a Águia. Eu falei pra você. A gente tava falando até, né? A gente É. falou que Falei pra será você que que é mais no ou menos o mesmo? máximo, Eu achava é. que é um pouquinho Eu mais. cheguei 8 de fevereiro de 2012. Os 6 meses antes. Falei pra você que não dava É, um ano de diferença. E aí eu tinha 28, bom, enfim. Agora todo mundo sabe quantos anos a gente tem. Olha. Exato. Maravilha. Tu sabe já agora, ia fazer 29. Bom, enfim, mas então ele me ligou e falou, não, porque eu tava já ligado no Brasil, porque queria essa questão dos BRICS, o Brasil tava bombando, era a sexta economia mundial, né, em 2012 e tal. Aí eu tava muito afim de vir para cá. E aí o cara fala, você então pode vir lá em Recife comigo, porque eu preciso de um intérprete. Aí eu tava uma semana em Portugal, em Lisboa, falava absolutamente nada em português. Tinha que faturar. Só que o meu instinto comercial falou mais alto. Então eu falei para ele, mas me conta como é que é a história. Eu falei, não, então, você vai, são 10 dias. Primeiro 2 dias de folga, outros uma semana de trabalho, último 2 dias de folga. E aí você tem tudo pago, viagem paga, estadia paga, refeições paga e tal. E na época era tipo 2.500 euros. Aí eu, obviamente, falei pra ele, cara, eu e Camões são a mesma coisa, né, cara? Eu falo língua madre, né? E aí eu fui, né? Intérprete. Da cara dura, né? Aí eu cheguei no aeroporto, a minha primeira estreia como intérprete foi, eu não posso me esquecer que eu faço tudo engraçado, porque eu cheguei no aeroporto, falei o endereço, Avenida de Boa Viagem, não sei o que, cheguei lá no hotel, aí o cara perguntou pra mim, falou, pergunta, que hora é o breakfast? Né? Aí eu falo, tá, beleza. Aí eu falava português de Portugal. Lembram-se desse detalhe. Eu não falava português brasileiro. Almoço, né? Exato. Aí eu cheguei lá e falei, bom dia, tudo bem? Desculpe, eu queria saber que horas tem pequeno almoço. A moça falou, não, senhora, a gente não trabalha com almoço, não. Só café da manhã. Não, desculpa, talvez eu estou a falar muito bem português. Eu queria saber, no almoço, pequeno almoço. Não, eu sei, senhor, mas a gente não trabalha com almoço, é mesmo, é só café da manhã mesmo. Aí o cara já me olhado estranho, né, tipo... O que ele tá falando? O que está acontecendo? Eu falei, Quanto que tá demorando isso aí? Ela tá voando. deixa meu pai resolver aqui tranquilo. Deixa com o pai, deixa com o pai. Olha, moça, veja bem, não é almoço, e pequeno almoço. Aí, juro por Deus que a moça falou, eu sei, senhor, mas que não depende do tamanho, aqui realmente a gente... não trabalha com almoço. Aí eu comecei a pensar que tinha alguma coisa que não estava dando certo. Aí ele falou, eu falei, então só tem café de manhã. Eu falei assim, só tem café de manhã. Aí eu falei, Tá bom. até que hora? bravo, né? Falei com ele, com o cara, né? O que ela tá falando? Cara, a gente tem que reclamar com a companhia. Por quê? Mas não tem nada pra comer, só tem café de manhã. Aí não tem nem só tem café, não tem comida. Aí eu falei, então beleza. Aí eu voltei. Amanhã a gente acordou, chegou onde tinha o café da manhã, que depois a gente pegou, só que antes de pegarmos o elevador, aí tava eu na frente, assim, com o cara, e atrás dele tinha aquele quadro com todos os horários do hotel, né? Aí eu vi lá, Puxa o manhã. microfone para... Aí eu vi lá, café da manhã / breakfast. Aí eu entendi que o café da manhã era o pequeno almoço. Aí eu falei, né? E aí, quando eu cheguei lá, o cara entrou e eu vi que tinha um buffet continental, tinha a menina fazendo tapioca, tudo. O cara olhou pra mim e falou, tu tem certeza que a gente não pode comer nada? Eu falei, sabe o que tem? Vamos fingir que a gente não entendeu, come aí. Aí, isso aqui eu já sabia que não era. Tipo assim, então eu comia tranquilo. E ele comia igual ladrão, se comia. Colocando o lanchinho no bolso. Com medo que eu não podia comer. Porque só tinha café da manhã. Mano, Enfim, essa foi a primeira estreia. Assim, muito bom, cara. Mas Maravilhoso, no final das contas deu tudo certo. Não, deu certo. E essa foi a primeira a oportunidade que você teve de conhecer o Brasil? Deu certo mais ou menos. Eu espero que deu certo. Porque a gente chegou no Porto Velho de Recife, aí tinha os caras que falavam pernambucano raiz. Difícil. E aí eles chegavam pra mim, não sei o que, e eu lá tentando entender, entendeu? E o cara, e aí?
tá tudo bem. Bom, não teve nenhum episódio do clima, né? De fertilizantes foi espalhado no oceano. Mas no tá Brasil. tudo bem. Tá tudo beleza. Não, ele parecia preocupado. Não, isso é cultural. Não tem... E aí eu voltei para Lisboa. E aí daí eu terminei lá e depois voltei, fiz o meu trabalho de pós, terminei minha pós, falei sobre a comunicação política brasileira, tudo. E depois eu terminei minha pós-graduação. Antes de terminar minha pós-graduação, eu ganhei uma bolsa de estudo para vir estudar na USP, fazer pesquisa do meu TCC de pós na ECA. Muito legal, né? E aí eu passei 4 meses aqui na ECA com essa bolsa de estudo para fazer meu trabalho de TCC de pós. E aí eu conheci o São Paulo. E para mim foi paixão. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu cheguei na Paulista e eu me apaixonei. A Paulista é apaixonante pela até para cidade. paulistano. Eu cheguei quando a primeira vez e falei, uau. E para mim foi tipo meio que... Sabe a história do patinho feio? Porque assim, quando eu morava na Itália, eu sempre fui muito ligado com essa coisa de futuro, digital, futurismo, inovação. Sempre foi para mim uma coisa que eu sempre gostei. Só que era 2007, aí eu falava já de fazer podcast, de ser youtuber. Tanto é que tem no YouTube, ainda tem vídeos meus fazendo youtuber em 2007. E eu fazia web rádio, tinha uma web rádio, tinha montado um web network, um portal, web rádio, web TV, todo esse tipo de coisa assim. Só que assim, faturar com isso em 2007, né, em Roma, que é uma cidade extremamente tradicionalista, era muito difícil. Tanto é que o único momento que eu conseguia... Digital você bonificava, né? Digital era bonificava uma na coisa, época, sim. exato. Sim. Tanto é que a única maneira que eu tinha é que Radio Rock dava pra gente, a minha web rádio dava a gestão do conteúdo da sexta-feira de manhã, tipo das 8 ao meio-dia, o conteúdo a gente ia a gestão, né, a gerência desse Onde que conteúdo. você morava essa época da web rádio? Roma. Em Roma. E aí a minha web rádio dava conteúdo para a Radio Rock na sexta de manhã. E aí eu tinha revenue share dos espaços publicitários que passavam naquela faixa. Então eu só conseguia monetizar com FM. Você imagina, eu tinha canal YouTube, canal MSN na época, web rádio com 24 horas de programação, tinha portal com mais de 4 milhões de acessos únicos, e a única forma que eu tinha para monetizar era rádio FM. Como o mundo Como mudou, muda né? as coisas, como muda as Mudaram coisas. coisas, Entendeu? né? Essa rádio rock era tipo aqui em São Paulo. Sim, 89, tipo uma rádio rock 15 FM. daqui. E aí, nada, então quando eu vim para São Paulo, que eu vi que é uma cidade extremamente para frente, extremamente com essa área, esse humus assim, de startup, de empreendedorismo, de tecnologia, eu via que todo mundo era doido igual eu, entendeu? Tipo assim, porque lá na Itália todo mundo achava que era o doidinho do futuro, entendeu? Tipo assim, e aí aqui eu vi que todo mundo aqui pensava igual eu, entendeu? Tipo, eu não me sentia mal patinho feio. Se sentiu familiarizado. Né? Não, eu me senti em casa. Falei, isso aqui é o meu lugar no mundo. Entendeu? E aí eu decidi, quando eu voltei para a Itália, terminei a minha pós. E aí deu a louca, como se falar aqui. Eu peguei, fechei a mala e vim a cara e coragem aqui. E aí foi quando você veio para São Paulo. Eu vim, cara e coragem, sem nada. E olha Você só, Caramba, é olha como corajosa, são as bem, coisas, como as porque- coisas se ligam. Primeiro, os dois agora chegaram na época que chegaram a São Paulo. O Chesco falou sobre futuro, inovação e tecnologia e já me deu um gatilho para fazer o primeiro merchan. Por favor, pessoal, coloca aqui na tela Logan, a patrocinadora master mantenedora do Amigos no Mercado 2023. Tô aqui com o Chescão da Logan, eu sou da Logan também. E é com prazer enorme que eu falo que durante esse ano vocês vão ver muito a Logan chancelando vários projetos do Amigos do Mercado, assim como o Papo de Amigos também. E falando da Logan, aqui a Logan tem 3 símbolos aqui, que é para enaltecer que somos 3 business units. Uma business unit chamada Super Small Data, que ela é simbolizada por esse gráficozinho aqui laranja, uma empresa voltada 100% para dados, para segmentações, inteligência, enfim. E essa Super Small Data, ela fomenta outras 2 empresas, que são empresas que vão além de mídia, uma empresa que a gente denomina como Backbone, que vai muito além da mídia, envolve muita inteligência, que aqui é a Logan Ads, o símbolo verdinho aqui, uma empresa muito voltada para inteligência, para tecnologia, geolocalização, é uma empresa de journey marketing, mídia multichannel e também audit digital,
Então a gente está falando de futuro aqui, a Logan é o futuro no presente, é o que há de mais tecnologia também, e em segmentação de dados e campanhas assertivas e precisas. E também a PMP, que é simbolizada pelo xizinho azul, é uma empresa que eu tenho muito prazer, porque eu sou o head comercial dessa empresa, uma empresa que é voltada com deals programáticos aí para fazer principalmente deals de vídeo. A gente tem vários formatos de vídeos, formatos verticais, horizontais, web, formatos dentro de aplicativos, enfim, muitas possibilidades aí com deals, outros deals também de display e outros formatos também. E nós somos a empresa que conversamos com o público gamer, fazemos essa interação aí. Hoje, mais de 74% da população é gamer no Brasil e faz total sentido a gente estar conversando com esse público. Então é um prazer enorme falar da Logan Ads aqui, da PMP e também da Super Small Data. Então você quer saber um pouco mais? Tem o QR Code aqui na tela, clica ou vai lá no nosso site logan.com.br, ou também entre nos canais digitais dentro do Instagram, LinkedIn. Vocês sabem, Francesco, procura o Francesco, me procura. Enfim, a gente vai resolver o seu problema, a gente vai colocar a tua empresa na inovação da tecnologia, de mídia, de dados, enfim. Vem conversar com a gente. Logan, prazer enorme ter vocês aqui, Chesco. Agora, pessoalmente, agradecendo você por essa oportunidade de ter a Logan aqui. É um prazer enorme. Logan.ai, não é logan.com.br, é logan.ai. É www.logan.ai. Então tá feita a correção aqui, o QR Code tá na tela. Chescão, obrigado pessoalmente. Imagina. Agradecendo agora na casa do Amigos do Mercado aqui. É um prazer enorme ter a Logan aqui. Pra gente é um prazer absurdo. Fala aí, Delém. Muito obrigado aí pelo apoio, pela oportunidade. Abração a todo mundo lá da Logan, Silmara, todo o time lá da Logan. Aqui só tem Top Gun lá, né? Tem, lá o time é fera, né? E eu falo, casa de ferreiro, o espelho tem que ser de ferro, não adianta ser de pau, não. A gente tem que fazer a propaganda do que a gente vende, né, não, Chesco? Ah, bom, gente. Quer complementar, aproveitar e complementar aí? Não, não vou falar. Tem que Já saber você vender falou- o próprio peixe, vai. Você falou perfeitamente disso. Eu fico muito orgulhoso de ver a Logan aqui patrocinando Amigos do Mercado, porque são, né? E depois a gente vai saber de onde veio o nome Logan ainda. hein? Eu vou Isso aí é uma contar, curiosidade vou da contar. galera, a gente vai falar Mas, sim. não, eu hoje estou aqui com função de convidado hóspede. Muito Não bom. Mais uma vez, obrigado pela confiança, pela oportunidade. Então aí, logan.ai, logan.ai.com.ai, só ponto aí, né? Ponto aí. Ponto aí. Então deixa de acessar lá, entra porque tem muita coisa boa lá para vocês verem de tecnologia e de oportunidade de mídia também. Então é isso aí. Obrigado, Logan. Voltando aqui agora, Aga, Brazuca. Como é que foi sua chegada? Você falou que você tinha 3 propostas de empresa para trabalhar. As 3 propostas eram de agências? Sim, as 3 propostas, e como eu falei, né, que eu sempre trabalhei do lado de agência. Então, assim, lá fora, né, nos bureaus de mídia, porque, na verdade, Brasil é o único país do mundo, acho que não o único, acho que tem Japão também parecido, onde a gente tem, né, as agências full service, né, que fazem tanto serviços, prestam serviços de mídia quanto de criação, né. Lá fora a gente tem, né, a separação, então sempre trabalhei do lado de agência, mais nos bureaus de mídia, né. E aqui, sim, eu tinha 3 propostas. Eu acabei escolhendo a proposta da RGA, que estava bem recém-nascida aqui no Brasil, na época liderada para Paola Colombo, né, que depois voltou. Ela tinha trabalhado bastante tempo lá na RGA dos Estados Unidos. Ela veio aqui abrir escritórios deles aqui no Brasil, e aí ela voltou depois para os Estados Unidos, acho que para abrir o escritório de Los Angeles deles. Hoje ela é uma das executivas da Apple, lá em Cupertino. Boa. E o meu chefe direto foi o Fabiano Cora, que também hoje não mora mais aqui no Brasil. Se não me engano, ele é presidente das Américas do RGA, hoje em dia morando lá nos Estados Olha que legal. Unidos. Mas foi engraçado porque, assim, primeiro que eu sempre trabalhei nos bureaus de mídia, aqui vim trabalhar para agência, né, full service, e ainda estava começando a me abrir, né, para todo offline também, não só online, com quem, né, eu estava sempre trabalhando antes. E ainda as disciplinas, primeiro que, né, estava na mesma agência, com o departamento de criação, com o departamento de planejamento, enfim, é outra dinâmica. E ainda mídia aqui na RGA, ele fazia parte do departamento de estratégia.
Então, tanto Business Intelligence quanto mídia e planejamento era um departamento. Então, a gente acabava tendo as funções mais Muito legal. transversais, E né? aí você começou na RGA, quanto tempo você ficou de RGA, H? Putz, eu precisava olhar para o meu LinkedIn, mas eu acho que alguns, 3 anos provavelmente. Não, mas ficou mais de 2 Sim, anos, sim, assim. sim. E quando você veio pro Brasil, você morou sozinha, você dividiu... E Como é que foi sua chegada no Brasil, na verdade, parte... assim, eu tinha bastante amigos que eu conheci, né? Porque Londres é uma cidade, assim, é bastante internacional. Então, eu Sim. conheci bastante brasileiros que me apresentaram para os amigos deles, né? Aqui no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui morar com um amigo que era, né? Que eu tinha conhecido ele em Londres quando ele estava gravando um programa, Rally Mongol. Ele era um cineasta. Ele estava gravando um Rally Mongol para Multishow, que o Rally Mongol é um rally que começa em Londres e vai até Mongólia ali. Caramba. E ele, enfim, estava fazendo um documentário sobre este rally. E aí eu conheci ele lá em Londres e quando vim morar aqui, ele, enfim, tinha um quarto no apartamento dele livre. Que bairro que era, você lembra? Perdizes. Ah, aqui nas Perdizes. Rua Pinagés. Ah, mentira. Isso. Eu Sim, nasci sim, na sim, sim. Pinagés. Sério? Sério. Olha. Minha mãe mora na Pinagés, minha namorada mora na Pinagés, hoje Olha ainda. só, a Pinagés com o Afonso Bovero ali. Nossa, do lado do Global, É. do Colégio Global. Pão de Açúcar. Exatamente. Ali conheço bem. Sim. Minha namorada mora um quarteirão de lá. Olha como são as coisas, né? Como não ovo de codorna. Exatamente. Exatamente. E aí da RGA, depois 3 anos, e aí como é que foi depois? Depois os meninos, o Diego e o Hugo, ganharam todos os prêmios possíveis lá em Cannes pelo Real Beauty Sketches da Dove. E aí, enfim, todo mundo, óbvio que nesse momento de Cannes, esse processo criativo é bastante importante, né? A gente acaba recebendo várias propostas, né? Momento Sim. de transição de carreira, potencialmente também. E aí, todo mundo queria trabalhar com eles, né, na época. E o Ajaz, que é o dono e fundador da AKQA, ele teve uma proposta muito mais atrativa para os meninos de abrir a IKQA para eles aqui, né, em São Paulo. Então eu fui, acho que o funcionário número 8 deles. Então foi uma Caramba. coisa muito legal. A gente tinha, ainda não era na casinha aqui na Macunis, ela no mesmo prédio que na Rua Fidalgo, onde tem o IAB. Tá. Era uma salinha, basicamente, né? Que a gente dividia a mesa. Então a gente sabia tudo da vida do outro. Porque, Era enfim, todo mundo a gente muito trabalhava próximo, juntos, enfim, vivia juntos. E também tinha muito mais. Como tem pouca gente e muitas funções para serem feitas, é igual numa startup, você acaba aprendendo outras coisas. Sim. Os meninos, na verdade, me contrataram para eu ser mídia, mas na verdade depois a gente entendeu que, na verdade, eles não queriam ser uma agência de compradora de mídia. Eles precisavam de alguém mais de comms planning para entender os planejamentos de canal, oportunidades de formatos, enfim, que tipo de audiência consome, né, para serem mais assertivos nas ideias e, né, de comunicação e ideias criativas, no final das contas. Aí eu também tinha a oportunidade de saber como que se registra a empresa no Brasil, como cadastra CNPJ, como, né, compra sistema, implementa sistema Não, financeiro. aprendeu coisa pra Enfim, caramba. exatamente. Sim. Mas, assim, depois de. Acho que eu fiquei com eles não muito tempo, acho que nem 2 anos. Porque aí também, sentei com eles e falei, gente, mas assim, eu nunca na minha vida falei que eu não queria ser mídia. Tá muito legal o que eu tô fazendo aqui. Eu acabei cuidando muito de cliente Netflix, né? Na parte mais estratégica. Eles ainda não tiveram escritórios aqui, então vivia no avião, indo lá para Los Angeles, Los Gatos, enfim, voltando. Então, de novo, aprendi coisas muito bacanas, conheci as pessoas muito bacanas. Mas eu queria continuar a ser mídia. Então, os meninos também super entenderam isso. A gente, enfim, é amigo até hoje em dia. E aí surgiu a oportunidade de DPZT, que era a oportunidade na época. Foi onde eu te conheci, né? Exatamente. Também. Foi a oportunidade de transformação digital, né? Ah. Do departamento de mídia, né? Que o mato era alto naquela sim, época. Sim, lógico. Mas foi muito interessante. Que ano que você entrou na DPZ, H? Caramba. Ai, agora tinha que Contando a fazer as RGA e contas, a outra mas aí- empresa, 5 Eu acho anos. uns 2017, 2016. acho que era Tá. 2016. A gente conheceu É porque lá. 2018 Eu me foi lembro. quando eu te conheci, na verdade.
E aí você tava lá, Eu então deve fiquei ter lá sido uns 16, 4 17. anos, sei lá, fiquei É. bastante tempo. Sim. Depois também tinha, né, no início eu tinha só esse chapéu só não, mas de agente de transformação digital. Mas depois eu ganhei também outro cliente, né? Eu ganhei porque a gente se lembra que a gente participou na concorrência, né? E a gente ganhou a conta de Red Bull e eu queria muito, que eu tinha muita afinidade com marca, enfim. Eu já liderei esse processo de perspectiva de mídia e foi praticamente um bidding de mídia mais do que qualquer outra coisa, essa concorrência. E, enfim, eu tinha esse dobro chapéu de continuava cuidando, né, de desenvolvimento digital, mas também eu era responsável de, né, ser a diretora de mídia de Red Bull também. Eu me lembro, porque a gente se conheceu aquele período, né? Que eu tava começando a Loga, né? E aí eu, né, peguei o organograma da sim. TPZT e aí eu liguei, né, pra recepção, né? Na época, falei, eu quero falar... Ainda existiam recepções nas agências, hoje em dia não tem mais. Exatamente. E aí falaram, não, quem tá fazendo tá digitalizando a agência, né? Você tem que falar com a Aga. Falei, tá. E... Não sabe? Aí depois eu tinha conhecido o Mamoun, tipo, e na época o Guido também estava lá, e aí eu comecei a fazer, eles faziam o BI da DPZ, Eu lembro da disso. DPZT, aí a gente fez uma reunião e tal, eu apresentei a logo a primeira vez, aí do nada, tipo, acho que o Guido foi que falou, peraí, você tem que conhecer uma pessoa, você tem que conhecer a Aga. Eu já tinha trabalhado com o Guido, a gente trabalhou na RGA juntos, então assim... Nossa, eu conheci o eu Guido tenho, desde essa Um abraço pro Beijo pra Guido. você, Guido. Guido é Grande querido amigo. demais. Querido demais. E foi ele que falou, não, tem que conhecer. Aí a Aga nós conhecemos lá em 2016 e ela estava nesse processo de transformação incrível que ela fez, né? E daí a gente continuou amigo, né? Então a gente se conheceu. Guido, vai chegar o convite pra você participar aqui, tá, bonitão? Comer Desde a o ano pipoca, passado, seu nome tá bater correndo papo. aqui. Comer uma pipoquinha e bater um papo, que queremos saber da tua história, bicho. Mas vai ser muito bacana quando o Guido estiver aqui também. Tiescão, falou um pouco da Loga quando conheceu a Aga, mas a gente tem um tempo pra trás aqui de quando você chegou. Você não chegou já logo na Loga, não, né? Como é que foi o seu processo? Conta, a Aga chegou pra mim aqui no backstage antes de começar. Falou, o Tiesco sempre trabalhou na Loga. Eu falei, não, o Tiesco tem altas Porque histórias. desde que eu lembro. Exatamente, desde que eu lembro. Tá na parte que você veio na cara e na coragem para São Paulo. Eu vim com a cara e coragem, porque, enfim, estava trabalhando lá em Roma, larguei tudo, porque decidi... Não estava satisfeito, né? Eu queria Roma uma ficou cidade... pequeno pros teus sonhos, teus objetivos. Sim, acho que era essa a sensação que eu tinha. E naquele período eu estava na Europa, toda aquela fase, lembra que todo mundo estava tudo reclamando. Porque a Europa, naquele período, não sei se você concorda comigo, mas é como aquele... Ela não era acostumada a passar perrengue, a Europa, entendeu? Tipo assim. Então, pelo menos... Aí a gente, quando chegou aquela crise de 2008, começou aquela crise econômica, eu me lembro, na Itália, assim... Sim, exato. eu via que os europeus não conseguiam ter uma reação. Porque como quando uma coisa é você ter a street attitude, entendeu? Tipo, você ter se feito sozinho, digamos assim, né? Tem crescido, partiu do zero e depois se virado. E se você quebrar, você já sabe como é recomeçar. A sensação que eu tinha que o europeu era tipo assim, uma criança mimada que de repente tiraram o brinquedo dele e aí começou a chorar. Não sabia como reagir. Aí todo mundo chorava, eu nunca fui disso, entendeu? De chorar. Falei, cara, pô, eu tenho perna, não tenho raízes, então posso andar. Então, se não tá bom aqui, vou para outro lugar. Não vou ficar aqui reclamando só. Então, quando eu vi São Paulo, me apaixonei por São Paulo, eu falei, eu vou lá. Eu larguei tudo e vim cá, sem visto, sem trabalho, sem casa e sem dinheiro. Sem dinheiro. Coragem. Cara, é coragem. Sem dinheiro mesmo. Eu tinha na época, na conta, sei lá, R$2.500. Quando eu vim pra cá. Depois que comprei a passagem, na época a passagem era bem cara. Agora tá voltando a ser cara. Sim, né? Era bem cara, tipo assim, então... E aí, porque também eu nunca fui muito de guardar, porque eu sempre viajei muito, sempre gostei de viajar. Viveu bem, e também na época eu tinha 27, 28 anos. Então, vim cá assim, sem nada. E aí eu comecei me lembro a primeira vez que achei um lugar, tipo assim, um quartinho pequenininho, eu coloquei um Te colchonete no extorquiam chão. nessa época, né? Pagava caro pra cacete, você falou pra mim? Sim, porque eu morava, tipo, num apartamentinho
perto da Sorocórra. E os caras, como era gringo, metiam a faca, como se fala, né? Tipo, aí ele me cobrava, tipo, sei lá, R$600 para um quartinho, que é do tamanho desse estudo, talvez um pouco menor, vazio, tipo, sem móveis. E aí eu acho que eu pagava metade do apartamento, provavelmente. Não sabia. E aí, só que assim, naquela época, bom, cheguei, arregacei as mangas e falei, vamos começar a brincadeira, né? Vamos ver como vou me virar. Né? Não tinha muito tempo, porque tinha que ficar aqui 3 meses, porque eu tinha comprado uma passagem de 3 meses, porque como turista mais de 3 meses você não pode ficar. E aí eu comecei. Aí eu me lembro que eu fui numa Lanaus, a imprimir, papéis. Eu fiz com pente. Eu queria até trazer, eu não trouxe. Mas vou mandar a foto. Manda foto. Tinha uns papéis que eu coloquei todas as bandeirinhas da Itália e da Grã-Bretanha. Eu falava aula de italiano e de inglês no bloco 4. E deixava meu número de telefone. Deixava no prédio. E grudava nos postes do bairro. Legal. Pra tentar ganhar um dinheirinho dando aula de idioma. Só que assim, tipo, não tinha nem materiais. Então, às vezes eu fazia 2, 3 aulas e depois entendia que... Mas você chegou até aluno? Teve aluno, mas assim, não conseguia fidelizar. Eu fazia trabalho de traduções, chegava, né? Tentava no começo. Só que depois de um mês que eu estava aqui, eu fazia entrevista, tudo tal, para tentar achar um trabalho. E achei um trabalho numa pequena agência digital que fazia sites, que estava no Paraíso, chamava Provinet. E eu entrei lá para ajudar no comercial. Aí, na época ele me pagava praticamente um reembolso de custos e me dava as comissões sobre as minhas vendas. E eu me lembro que até arrisquei, né? Falei, quanto você me dá? Vou te dar X% de... Falei, não vou pensar no seu caso. Aí eu fui embora com R$140 no bolso, cara. Essa foi a única coisa que tinha sobrado naquela época. Fui pra casa, falei, vou pensar. Aí o cara me ligou dia depois e falou, não, me dobrou a comissão. Eu falei, tá, beleza, então eu vou. Imagina, teria ido igual. Aí eu fui e eu comecei a trabalhar lá. Aí, pô, deu super certo, porque vendi mais de, 600 contratos em 3 anos. E uma coisa que eu fiz foi também dar um toque para ele. Depois de um tempo que estava lá, a gente estava fazendo o site, né? Aí eu falei, cara, acho que aqui, se a gente não mudar a rota, a gente é um dead man walking, porque você já ouviu falar de GoDaddy, Wix. Se daqui a pouco, como você está vendendo aqui, vai fazer de graça. As pessoas vão fazer de graça. Então, a gente começou a transformar a gente numa App Factory. Então, a gente começou a produzir aplicativos. Você já tinha essa visão eu da aprendi inovação muito do da lado... empresa, assim, né? Sim. Me chamam que... Eu sempre fiquei ligado nessas coisas. Como falei, sempre tive essa paixão e aí esse olho. Meio que um vício meu, né? Tipo... E vício positivo. Lógico. E aí eu falei para ele, cara, a gente precisa dar uma mudada radical aqui na agência, porque se a gente continuar a fazer somente site, não vai dar. E aí eu comecei a fazer aplicativo, e foi tipo um boom no aplicativo naquele período, porque era 2013, 2014, todo mundo queria fazer um aplicativo. Aí eu comecei a trazer vários clientes grandes, né, dentro da agência, porque a gente atendia pequena e média empresa, né. Então, eu aprendi a vender no Brasil para vender para pequeno e médio empreendedor. Tipo assim, eu fiz o treino aquele... Sim, pesado. Aquele pesado. E aí, depois de 3 anos e meio, eu conheci um dos sócios da Logan, que queria abrir a Logan no Brasil. E estava procurando um comercial. Eu era gerente comercial da agência na época, daquela outra agência, né? E eu tinha aprendido muito a nível técnico, de como funcionava um SDK, como funcionava um aplicativo, como foi o front-end, back-end, como é um crawl job, como um monte de coisa. E como criar um wireframe, como tudo. E só que a gente vendia pouco de marketing digital, era tipo campanhas de app promotion, mas usando canais mainstream. E aí o cara me conheceu, eu tava procurando um comercial, abrir a Logan no Brasil, e aí os amigos falaram, fala com o Chesco, então não sei o quê. Aí o cara falou, mas como que eu falo com o Chesco? O cara nunca pisou numa agência de publicidade. O cara nunca vendeu um banner na vida dele. O cara nem brasileiro é. Tipo, como é? Aí eu falei, não, meus amigos falaram, não, fala com ele. Aí eu fui tomar uma cerveja com ele, né? E
E aí o cara falou, eu que tava doido para entrar no mobile marketing, porque eu sabia que era os próximos 10 anos ia ser a bola da vez, bola da vez. entendeu? E falei, não, eu tenho que entrar no mobile advertising, porque sabia que era o quente, né? E aí ele falou, me fez uma proposta. Aí eu pensei, cara, para você dar um pulo grande, você tem que fazer 2, 3 passos para trás para você poder dar um impulso maior. Então eu saí da agência para ganhar menos, mas para poder entrar no mercado certo. Sim. Aí eu entrei como comercial, a Logan me deu uma oportunidade. E foi assim, tipo, me deu o computador. Eu falei, a Logan tá vendo aqui para ser referência do mercado, para ser líder de mercado de mobile e tal, para trabalhar com as grandes agências, para trabalhar com os grandes clientes. Eu falei, Deixa aí, vamos lá. nessa. Deixa com o pai. E aí ele me deu um computador, até no escritório da Logan, até Aquela foto é ano que foi? emblemática. 2015. Tem uma foto do Luchesco, tá? Hoje a gente mudou de escritório recentemente. Todo dia que eu passo, eu vou embora e olho pra aquela foto. Aquela foto é emblemática. É uma foto dele olhando pra uma tela do computador, cabeludo, né? Ele tinha o cabelão, cabeludo, olhando pra tela do computador assim, ó. Aí se tivesse um balãozinho pra colocar, eu deveria escrever assim, ó. Que merda eu tô fazendo? Não, porque assim, a foto tava assim, ó. A foto ele tava Olha, assim, ó. Ele tô tá olhando assim. o computador assim, ó. O que eu faço agora? O que eu faço De agora? onde eu Tipo assim. começo? E aquela época era um escritório emprestado, né? Não, era uma sala de reunião, que é Na uma Vila empresa de Madalena, concierge, não, no Brooklyn, mas uma empresa de concierge na Marginal, perto da Rua Flórida, né? Sim. Perto do WTC, aí eles me emprestavam a sala de reunião. Aí eu usava a sala de reunião para trabalhar, e quando alguém precisava usar a sala de reunião, pegava meu computadorzinho e né? Trabalhava na recepção. Aí voltava a usar a sala de reunião. Aí comecei assim, você aluga com o computador debaixo do braço e ligando, e fazendo chá de cadeira e fazendo amizade, e conhecendo a galera e falando, oi, tudo bem? Eu sou Chesco, não me conhece, eu sou da Logan, você não conhece. Eu sei que você acha que eu sou argentino, mas eu não sou. Vou cortar o cabelo para você comprovar que eu não sou. E aí eu comecei assim, aí depois foi conhecendo todo mundo, a Logan, graças a Deus, cresceu. A Logan mudou muito. A gente vai falar da Logan atual De agora. repente eu encontro ele dando palestra já, né? Em Não, 2017. Foi meu professor também. Eu tive lá na Converge com o Chesco também. A gente ensinava junto. Depois eu vou chegar no ponto do Chesco aqui, da minha afinidade com ele, como a gente se conheceu também. H, você depois da PZ ficou um tempão lá, desbravou, desmatou tudo, fez a parte, digitalizou a agência. Foi aí, muito legal. Conheci também Renault. várias pessoas que acho que assim, o que a gente sempre deixa, né, para sempre são pessoas. Hoje a gente tem muitos, né, frenemies, porque a gente acaba trabalhando em, enfim, outras agências, outros clientes de outro lado, às vezes concorrem, mas enfim, somos amigos, né? Nós a gente se encontra e a gente, né, consegue bater o papo, e acho que esses papos que também enriquecem as nossas experiências, né? Então, acho que eu, depois da DPZT, eu fui para Wieden Kennedy, que é uma agência que sempre fui no meu bucket list. Na verdade, eu tinha sempre 3 agências no bucket list, que era a RGA, a AKQA e a Wieden. Com a Wieden você fechou esse ciclo, né, de bucket list. E de fato de agências que quando eu estava trabalhando, né, na Europa, elas nunca estavam no meu acesso, porque são agências que não compram mídia, não são compradoras de mídia, né? No máximo, assim, se aventurava às vezes com, né, parte de digital e às vezes divulgação, né, digital, mas não é mídia, nem performance, nem nada disso. Eu lembro quando você foi pra Wieden também. Muito legal. E aí você ficou na Wieden um tempo. Fiquei na Wieden. Eu acho que se não fosse a proposta, né? Um belo dia a ligação, na verdade, do Márcio e Godi, depois dessas conversas durante, né, alguns meses, acho que eu ia ficar na Wieden até hoje, provavelmente. Entendi. Porque, de fato, é uma agência diferente, uma agência mais acolhedora, ela é independente, enfim, isso faz a diferença, né? Sim. Óbvio que quando a gente olha para o mídia, ela talvez não tenha o portfólio de clientes com tantos investimentos, mas aí também você precisa ser mais criativo, né? Para fazer mais com menos, Não, né? a minha carreira foi assim. Eu acho que a única empresa que eu trabalhei, que eu brinco com o Chesco, que falo assim, agora eu tô jogando no Barcelona, foi a Logan. Porque a minha carreira desde moleque
foi também tendo que ser criativo para usufruir com as ferramentas e tudo que tinha para Sim, poder sim, entregar. sim. Né? Então, Exatamente. às vezes, a gente tinha que ser criativo para usar o que a gente tinha ali de potencial para poder Uhum, fazer uhum, o diferente. uhum, Então, por uhum, isso que o lado criativo sempre Exato, exato. tá, E eu, de novo, como acompanha, eu assim. comecei também com o search, eu sempre gostei de saber como se faz. Sim. Para mim, eu não consigo só, vou vender essa garrafa. Não, eu tenho que saber de que ela é feita, por que eu vou Qual que é o vender. Porque senão, processo? assim, eu não consigo. Sou igual também. E Não depois no consigo. Widen Kennedy você ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí E depois. agora fazem 2 anos e África. 3 meses, 2 anos e 4 meses, não sei. É, uma coisa desses. Muito 2 anos e bom. bolinha. África depois. Aí eu lembro que a última vez que a gente conversou, tava virando Madagascar, tava criando os A gente núcleos. fez, né, na verdade, a reestruturação do departamento de mídia e BI da agência como um todo, né? Dividindo em 3 subnúcleos para viabilizar melhor, né, o trabalho, porque quando você tem mais do que 30 pessoas, você tem que quebrar, né, em equipes menores, squads Sim. menores, para de fato o trabalho fluir melhor. Então a gente também tem pessoas que são melhores são mais operacionais, tem pessoas que são mais estratégicas. Também a gente para tirar o melhor proveito e proporcionar a melhor experiência de trabalho para Concordo todo mundo, né? plenamente. A gente tem um client facing que foca mais na parte de fato de planejamento, sendo mais propositivos com clientes, né? Trabalhando muito com outros times da agência, como criação, planejamento, etc. E a gente tem Madagascar e Intelligence, que trabalham sob demanda do client facing, Intelligence na parte de aferição de offline e mensuração do digital, e Madagascar na parte de implementação e otimização das campanhas, óbvio, com foco no digital, né? Porque assim, a gente sabe que offline, assim, mandou o PI, mandou o material, senta e relaxa. Sim. Digital é o contrário, né? Aí quando mandou o PI, aí que começa a brincadeira. Eu peguei já começa. Meu, você sabe que agora eu tô trabalhando pela primeira vez na vida, eu tô trabalhando com mídia programática, né? Com deal, programático e tal. E é bem isso, né? A primeira etapa do trabalho é assim, e aí, vamos fechar um deal? Vamos. Agora segura, porque o deal tá rodando. Exatamente. E aí você tem que exatamente. ficar, meu, toda hora tem que pilhado, entregar melhor para depois ferir. repetir, exato. Não, é muito louco nessa parte do digital, cara. Outro dia, me lembrei agora bom, a Logan está se posicionando muito fortemente no Boa, mundo eu já da ia trazer a Auroflow, Logan pra né? atualidade. Não, então, a gente está trabalhando muito, está criando um Tudo ecossistema. tá virado digital, né, gente? Assim. Então, é isso. E a gente está agora ajudando muito as empresas, o mercado de Auroflow a se digitalizar, né? Na verdade, eu sempre falo que, na verdade, está desdobrando o D, né? Tipo assim, o DOH vira o DDOH, né? Tipo assim, porque para ser digital tem que ser data-driven, tem que ter dados, derivado por dados. Porque senão, se tiver só um D, é trocar um lambi-lambi com um pixel, né? Tem que ter o DD para ser data-driven e realmente drivar suas escolhas por dados. E a gente está ajudando muitas empresas nesse momento a fazer essa transição. A gente está criando praticamente um ecossistema que vai desde o data providing, a planificação, através de uma plataforma chamada Fluxo, que está tendo uma recepção incrível no mercado, e até tendo uma DCP própria, SSCP própria, sistema de CMS proprietário para fazer compra programática de Auroflow, e até chegando nas modelos de atribuição de performance, então, ponto de venda. Então, assim, graças a toda essa construção desse projeto da Logan Data Driven OH, a gente está conseguindo ter um contato muito bom com todo o mercado de OH, que é um mercado extremamente... Eu gosto muito, é um mercado que conseguiu realmente criar uma corporação, criar uma união, criar uma ética, onde todo mundo se defende, o mercado se defende e se sinergiza. Eu estou conhecendo um mercado bem bacana, com pessoas Mas bem um bacanas. mercado bastante complexo, né? Porque você olha assim, aqui em São Paulo é mais organizado, né? Que você tem lei de cidade limpa, você tem imobiliários urbanos, enfim, tem só algumas empresas que de fato atuam. Você sai de São Paulo, começa a ser bastante fragmentado, Sim, né? sim. Painéis rodoviários, painéis de todo tamanho, nem tudo é digitalizado. E, de fato, assim, um canal que
a partir da abertura da porta da casa, é tudo out of home. Sim. Então, até fachadas das lojas, né? Da lojas, dos Uhum. bancos, dos Sim. supermercados, enfim, é out of home, né? Sim. Então, como que a gente vai utilizando e como que a gente, né? É, total, total. Não, eu sempre falo, né? O futuro é multitela, né? Sim. E tem várias teorias que falam que, né, a gente não vai mais precisar procurar as telas, que vão ser as telas se procurar. E tem toda a teoria, né, mundo display cêntrico, a Samsung mesmo fala muito disso. E o futuro é muito próximo do OH, né? No Sim. sentido que, né, as telas vão se multiplicar cada vez mais durante a jornada, até por isso que a gente está se especializando nessa questão de estudar a jornada e ativar todas essas telas. Mas eu estou conhecendo esse mercado, eu estou conhecendo essa transição que o mercado de yoga está fazendo para o digital, né? Eu estava vendo outro dia falando dessa coisa que você estava comentando agora, né? Tá falando com uma líder de um veículo de OH, estava falando comigo, falava, não, porque, poxa, desde que a gente tem digital OH, meu, eles estão pedindo, as agências estão pedindo muita coisa, estão pedindo muito comprovante, muitas, sabe, confirmação de dados, muita Bem-vindos. conversão de performance, eu quero saber que coisa. Falei, cara, bem-vindo no clube, né? Exatamente. A gente Bem-vindo no Tem que digital, ser accountable, exatamente. a gente né? no digital tá nisso faz 30 Bem-vindo anos. ao clube, cara. Mas é um conhecimento legal, né? Porque a gente está conhecendo também o Sim. lado programático, né? Que estou no OH. E vocês conhecendo o lado do OH. Então é uma Sim, construção é muito muito- boa. Não, mas Eu mas tô são- amando, é eu tô isso, muito enriquecendo muito meu Eu também. conhecimento. Eu aprendi nesse último ano. é isso Sim, que eu ia não, a falar. gente também. Exatamente. Isso que eu ia falar. Mas Mas Esse também o último ano de multiplicador é aprendizado. diferente, né? Porque não individual, enfim, tem vários, não, mas de qualquer forma você não consegue comparar maçã com maçã quando você fala do Exatamente. digital e de out of home, apesar deles serem o digital, né? Então, onde que a gente de fato consegue chegar para convergir essas métricas, elas serem mais... Exatamente. Outro dia eu fui É, tive o prazer de ir numa palestra da Double Verify Uhum. e a pessoa que estava palestrando, ministrando a palestra, o presidente lá presidente Latam lá da Double Verify falou que saiu uma pesquisa nos Estados Unidos falando que, em média, as pessoas são impactadas mais de 2.000 vezes por publicidade no dia. Então, assim, você fala, pô, out of home, você abriu a porta, tudo é Sim, publicidade pra você. exatamente. É uma fachada, a publicidade, é o ônibus que passa, é o ponto de ônibus, Tela no elevador, tudo. enfim. tá no elevador, é o mobile, você tá acessando. Cara, é absurdo, assim, a quantidade. Então, a importância da jornada, a importância de você estar dentro de casa, fora de casa, acompanhando tal, E enfim. qual é o momento mais É propício um para momento passar a mais sua isso, mensagem? principalmente. né? E não- Principalmente. E não só para publicidade, né? Mas os conteúdos também. Tá todo mundo passando por isso, né? Sim, Que eu- sim. A gente sempre falou, o conteúdo é rei, né? Então quem tiver o melhor conteúdo, Exatamente. você vai assistir Eu no acho que hoje celular. também a propaganda é uma coisa. Assim, ela não é mais propaganda, é outro entretenimento, um serviço relevante, né? Sim. Porque a Aham. propaganda, só X, custo Y, não Não. funciona mais. Não, tanto é que o content cresceu pra cacete também, enfim, até os próprios formatos hoje, quando a gente fala de formato digital, bom, eu trabalho com games, cara, hoje a possibilidade que você tem de criar, a gente tem Playboy Ads, que é um minigame que você joga, cara, você interage com a marca ali, e ao mesmo tempo você passa a mensagem que você quer passar, assim, enfim, isso Mas tem ajudado muito, assim, A minha visão é que, assim, cada vez mais, super de acordo com a Aga, tipo, essa mistura entre conteúdo, entretenimento e engajamento, storytelling, ou seja, não é mais aquela conta matemática, esse é o preço, a promoção, esse é o produto, esse é o PDV, aquelas 4 P's, né, tipo, já foi, sim, entendeu? Não tem mais isso. A gente, hoje, o PDV está virando cada vez mais ponto de experiência, mais que de venda. Tem muitas marcas que estão São fazendo. showrooms mais Sim. do que pontos de venda. Exato. Não, e Eu usando acabei de ver outro tecnologia, né? dia, quando foi ontem eu vi no LinkedIn que alguém tinha postado sobre um ponto de experiência físico do Netflix. A Netflix criou um bar Netflix Sim, físico. Sim, sim.
Onde Não tô você... sabendo desse. Tinha agora festival, né? Esse é o O Tudum, Tudum. que tava 3 dias, né? Que já acho que foi Sim, a sim, segunda Tudum, vez Não, exato. que Parque eles de fizeram, Ibirapuera né? agora, final Exato. de semana. E você vê, né? Tipo, uma empresa de streaming que cria um Uma bar, experiência entendeu? física. Uma experiência física. Então é tudo muito. Tem um termo que me ensinou uma grande amiga Gisele Ginsberg da Disney, até mando um beijo aproveitando, que me falou retailtainment, né? O retailtainment Sim. é uma tendência muito. Quando ela me falou do retail, eu falei, cara, mas eu adorei esse termo, né, cara. E agora entrando É. nesse mundo de live commerce, né? Exatamente é sobre isso, né? Uhum. Que você assiste uma coisa, tem afinidade, aí vê, enfim, será que eu consigo comprar? Total. Imagina, você comprar a Total. chuteira de um jogo que Por você está assistindo exemplo. ali. Né? Você tá Sim, assistindo Cristiano sim. Ronaldo, Messi. É tudo Neymar. extremamente conectado, é tudo extremamente híbrido, entendeu? Então, assim, por isso que a gente fala, quando no começo, né, a gente lançou esse conceito na logo de metamobilidade, né, que foi antes do prefixo meta ser virar muito inflacionado, né? Depois virou super inflacionado, tudo era meta, tudo era meta. Até então, tipo assim, e a gente lançou isso antes, né? Tem provas. Então, só que assim, a gente usava a meta na questão de ir além da mobilidade física, porque a gente entendia mais que não era mais a jornada do consumidor uma etapa de lugares físicos, né? Eu saio, vou para o trabalho, pego o metrô, vou no escritório, vou na academia, vou fazer compra, volto para casa. Não. Você tem cada vez mais etapas híbridas, entendeu? Tipo, que se vão se intercorrendo no dia a dia. Então, você tem que ter essa capacidade de acompanhar o consumidor, seja no mundo virtual, o eu virtual dele, que é o eu físico dele. E muitas vezes os dois não têm as mesmas exigências, Exato. não têm os mesmos timing. Sim. E às vezes tem funil que começa no virtual e termina no físico, e outros funis começam no físico e terminam no digital. Você tem que ser pronto a ver as duas coisas, entendeu? Então, Com certeza. por isso que eu acho que a gente tem que hoje ter essa visão 360, né? A gente tá falando da inovação, enfim, hoje como é que anda. Eu tenho hoje aqui falando sem fazer mais merchans, mas eu vivo isso no dia a dia com você, enfim. Nesse lance, a importância de você estudar as tendências, esse lance não existe, tudo é muito dinâmico, tudo Não, gira é muito tudo. rápido. Enfim, se você não tiver, se você perder um bonde, acabou, cara. Você já vai ficar 3 anos defasado, enfim. Mas eu acho que essa sinergia, essa jornada faz total sentido. Vocês estão gostando de participar desse papo aqui? Curtiram esse ambiente aqui? Tô adorando, Vocês- tô amando. Que é o MBA, aqui ao vivo. Isso aqui é uma Essa segunda-feira à tarde, a cada fria. a cada episódio aqui eu fico mais encantado. Por favor, pessoal, coloca o logo da Compasso Collab aqui na tela. Essa Compasso Collab é um estúdio de produção de áudio, é um estúdio de produção de podcast, videocast, enfim. É uma galera top demais, parceiros de longa data do Amigos do Mercado. É um prazer enorme que eu falo com gosto e com coração cheio aqui, que a gente tem um prazer enorme de fazer os nossos produtos aqui com a Compasso. Você aí que tem conteúdo, você pode trabalhar com pet, pode ser dentista, pode ser arquiteto, pode trabalhar com madeira, enfim, você tem um conteúdo legal, conteúdo é para ser compartilhado, senão não vale de nada. Então, venha cá, compartilha. Tem vontade de fazer um podcast? Fala, pô, tenho vontade, tenho coragem de falar, mas eu não tenho onde fazer, eu não tenho equipamento. Pra que equipamento? Eu também não tenho, ninguém tem aqui. Estamos aqui numa baita estrutura, tudo fornecido pela Compasso, equipamento de top de linha, com uma galera top demais. Tem aqui a Aline, André, Douglas, Lupe, Papu, enfim, a galera querida demais, que eu deixo um beijo enorme, grande Raquel. Enfim, é um lugar, é uma casa que eu já sinto como a minha casa. Além de ter equipamento bacana, além de serem super profissionais, são muito queridos também, super acolhedores. Então, tem vontade de fazer um podcast, tem vontade de falar um pouco aqui, tem vontade de fazer videocast, tem vontade de gravar um spot, enfim, vem pra cá, conversa com o pessoal, pega 15 minutos, meia horinha, vem aqui fazer um teste. Eu tenho certeza que eles vão receber vocês com muito prazer, assim como receberam os nossos amigos, como nós recebemos aqui. E é isso aí, gente. Compasso Collab,
Não deixa de entrar lá no site da Compasso, segue também nas redes sociais. É um prazer enorme. Compasso Colab, um dos principais parceiros de longa data do Amigos do Mercado. E eu tenho orgulho de falar disso aqui. Compasso, obrigado mais uma vez. Tamo junto sempre. Beijo. E, cara, eu esqueci de fazer uma pergunta pra Aga lá do começo. Só como minha cabeça eu não esqueço. Que medo agora dessa Não, pergunta. fácil. Perguntamos qual era a profissão. Eu vou fazer disso pra eu pegar um gatilho, porque ele acha que eu esqueci de um negócio, eu não esqueci. Eu vou perguntar pra ele, tá? Vou pedir pra ele falar. De uma história da época de Roma, acho. H, os seus pais trabalhavam com o quê? Eu perguntei pro Francesco. Ah, sim. Na verdade, os pais dele, o pai dele trabalhava no Porto, virou de sindicato e tal. Cooperativa. A mãe, depois do nascimento dele, dólar. Mãe, você, seus pais, H, eles trabalhavam com o quê? O meu pai é engenheiro, mas ele Engenheiro. trabalhava, ele era empreendedor. Engenheiro civil? Na verdade, era engenheiro de veículos, automóveis. Ah, tá. Mecânico, né? Boa. E ele sempre trabalhava, ele tinha serviços e concessionárias de carros, de várias marcas. Tinha de Suzuki, depois de Daewoo, de É mesmo? Chevrolet, enfim, então sempre trabalhava com isso. E também interessante que na época, né, era principalmente antes de 89, que a Polônia era país comunista, né? Então meu pai era empreendedor nas épocas difíceis, óbvio que depois, anos 90, facilitou, né? Que a gente Sim. começou a se abrir mais para o comércio e para o capitalismo, mas enfim, era aquele rebelde. Caramba, meu. E aí montou logo várias... Exatamente. E a minha mãe pro outro, assim, eu até falo que é engraçado, porque é água e fogo, né? Meu pai é super organizado, super sempre, enfim. E minha mãe completamente vive nas nuvens, ela é atriz. Até Atriz. hoje em dia atua, de tanto de cinema, quanto de televisão, quanto de teatro, mas de fato o que ela gosta mais é teatro. Hoje ela ainda atua no teatro e produz as peças também. Olha que Que legal. legal. Muito bom. E lá na Polônia tem novela? Existe novela lá? Não são novelas, mas são seriados. Enfim, Seriados. sim. E você sabe que o Chesco quase virou famoso também. Bateu na trave. Ele vem... Olha, agora vamos ouvir. Vamos encerrar esse Então- papo de hoje com essa história que é sensacional. O Chesco é um cara de presença, né? Você tá ligado, Delém? Eu falei Tá no virando início. vermelho. Ele, ele já bateu na... Como eu falei no início, você Eu olha tava pra esperando ele, já até o final que ele imagina não falasse isso. um ator de novela, né? Infelizmente, eu acabei agora a minha dose de português. Eu não falo português. Hoje não dá mais. Não me recordo. Parla, Belo. Vai, então dá um spoiler. Como é que foi? Eu já dei um spoiler da outra vez aqui. Quando eu convidei, falei que o Chesco ia ser convidado. Eu falei que ele bateu na trave pra entrar no Big Brother da Itália. Ninguém sabe disso. Não, não. Ninguém sabe disso. Não sabia acho mesmo. que eu Big Brother da Itália. Não, mas assim, foi uma coisa nada. Tipo, tinha um amigo meu, eu morava. Falando de arte, né? Quando eu estava na faculdade, toda a minha comitiva, minha turma, né? Toda a minha turma de amigos são todos artistas, né? Eu tenho um pouco disso, porque eu gosto de pintar. Mas, assim, eu sou o único businessman que saiu empreendedor digital daquela turma. Todo o resto eram todos artistas incríveis, assim, registas, tipo, como você vai falar, diretores, atrizes, coreógrafos enfim, tinha toda essa galera que eu compartilhava o dia a dia. E tinha um amigo meu que ele tinha muito essa questão de entrar no mundo do show business e ele queria fazer o teste para Big Brother. E aí ele não queria ir sozinho, porque lá em Cinecittà, que é de onde faziam os testes, e tinha filas quilométricas, assim, tipo quilômetros de fila para você fazer os primeiros testes. Eu falei, vem comigo, não me deixe sozinho e tal. Eu falei, Falei, tá, tudo bem, eu vou com você. Ai, saco. Aí eu fui, com ele, né? Aí eu cheguei lá, ia pegar o número, né? Aí eu tava lá com ele, o número. Aí eu falei, me dá o número. Aí eu peguei o número, fiquei na fila com ele, né? Mas eu fui lá pra fazer amizade. Aí chegou na nossa vez, aí ele fez o teste, aí eu fiz o teste. Aí depois de algumas semanas, né, ele
me chamaram. Aí ele Não deu continuidade. E o Chesco continuou na parada. Ele ficou puto da vida. Porque eu tava nem aí, cara. Você foi tranquilo, né? Exato. E aí ele não foi chamado, mas eu fui chamado. Aí eu fui chamado, eu passei várias fases até chegar tipo nas reservas da última. Éramos tipo 12. Aí tinha ficados. E aí Bateu na trave pra bateu entrar na no Big trave. Brother. Quase. Imagina o Chesco no Big Brother, H. Não, eu não imagino. Não, Muito bom, cara. imagino. Não, todo mundo tem que saber dessa história, cara. É, mano. Você é um cara Eu- popular. Você é um cara popular sem estar no Big Brother, imagina. Imagina você no Big Brother, cara. Não, eu não quero imaginar. Não quero imaginar. Depois muito melhor assim. Godfather tem o Grande Prefiro muito- Fratello. Na Itália se chama Grande Fratello. Ah, é? Da Itália Ah, se chama Grande Fratello. o Big Brother. O Big Brother? Se chama, a gente chama Grande de Grande Fratello. Grande Fratello. Muito É. bom, Aqui cara. aqui É, cultura. É, o Delém é cultura. O Delém já rodou o mundo também, Delém. Sabe que o Delém é um cara que ele é tão engajado no lance do Amigos do Mercado. A gente falou aqui. O Delém, numa oportunidade de uma viagem dele, eu tava o Marquinhos navegando e tal, e no Facebook, quando um dos idealizadores posta, aparece o post e aparece quem postou. Uhum. Apareceu um post do Delém postando uma vaga de coordenador numa agência de publicidade. E aí o Marquinhos olhou e falou, cara, o Delém e tal. E aí na foto seguinte, Delém nas Maldivas. Eu falei, Delém, você tá trabalhando? Ele falou, ô, comedor, quem tá desempregado não tira férias. E aí postou uma vaga e lá das Maldivas, cara. Olha o engajamento Não tem, dele. não. Não, mas ele Quem tá de desemprego É, não tem férias. e né? aí- Ele tem que postar todo dia as vagas para ajudar. Lógico. grande dele. Muito bom. Agora vamos finalizar aqui. Chesco, a gente finaliza daqui pra frente. Planos pessoais e planos de trabalho, enfim. Na minha cabeça só vem inovação olhando pra você, bicho. Esse é o problema. Todo mundo espera. Pense uma expectativa. Você é o cara, uma pressão. É uma embaixo de NDA, não pode falar. Boa. Obrigado pela... não posso falar. Boa. Não, bom, enfim, a gente está com muitos projetos bacanas no trabalho, né? Então, uma fase muito boa da Logan crescendo e as BU crescendo e esse novo desafio está sendo incrível de a gente entrar numa outra casinha, né? A gente já faz tempo já que não saímos dessa casinha do mobile, na verdade, para entrar na multicanalidade, na Connect TV, no Digital Out of Home, nos dados, que é hoje o que o mercado pede, né? Hoje o mercado pede que, antes de mais nada, você tenha que sinergizar dados, tecnologia e pessoas, acredito eu. Então, a gente está tentando fazer esse caminho, tentando entrar na parte das pessoas com uma forte presença no SG, né, com o projeto de descarbonização, Net Zero Ads, que hoje já está ajudando muitas marcas a descarbonizar, e isso é muito importante porque a gente não tem noção de quanto o mercado de publicidade gera de carbono. É uma grama de carbono por cada impressão digital que vem impressa no mundo. Imagina, então, uma campanha de 10 milhões de impressões, que é nada. São 10 toneladas de carbono. Ou mesma coisa, se você pensar um painel LED que pode produzir o carbono de 3 casas de classe média em um dia. Então, assim, é muito importante você ajudar a descarbonizar qualquer tipo de mídia. Sim. E as pessoas estão se movendo, tem muitas empresas que são carbono neutros, a gente precisa pensar net zero, que é não somente compensar, mas também pensar como otimizar para produzir menos, né? Sim. E que a diferença entre carbono neutro e net zero. Então, eu estou muito engajado com isso. A gente está com um projeto muito bacana de retail mídia sustentável também, que é, vou dizer assim, em primeira mão aqui. A gente está começando com um projeto muito grande, não posso dar muitos detalhes Não. por causa da NDA, mas Sim, lógico. baseado na luta ao desperdício de comida, que é Boa, uma cara. coisa que... Principalmente aqui no Brasil, né? É bastante Sim. importante. Exato. Passei de carro hoje num lugar, eu vi uns caras pegando com pá comida do chão pra pôr num caminhão. Comida que passou da feira. Fez a mesma coisa. Eu falei assim, puta, cara, quanto desperdício de comida. A gente está muito, então, assim, muito estimulado, muitos desafios novos, e a nível pessoal,
Seguir o flow, né? Tipo, continuar. Eu continuo, assim, voltei solteiro novamente, né? Então agora eu quero começar tudo de novo. Boa. Mas E curtindo voltar a a pintar? vida. Eu já sei que você eu já espero comprou de não. tela. Eu espero de não. Eu espero que não. Espero não voltar a pintar. Porque Ah, é? normalmente eu só pinto quando eu tô triste. Ah, então não. Então não. Então Senão eu vou esquece. deixar lá guardar. Mas Tiscão é um cara fit agora. Agora é o cara que inspira todo mundo. Posta lá, malhando. Inspira é assim. Belém, né? Não, Belém é. Eu sou Mas o... ele também no traje, ele... Eu sou, É lógico. no traje Lá você vê esconde. É. Todo mundo fala, por que você usa sempre blazer? Porque pra esconder, Não, né, cara? mas ele tá sempre alinhado. Não, o Tiscão é fora Mas da curva. mas é isso, é continuar na vida pessoal. Eu tenho vários objetivos. Eu faço o projeto em 5 anos. Eu dou um nome ao projeto, tipo, é um nome que tem todo, estudo o nome, que tem que ter todo um significado, que tem que ativar várias sinapses da minha história. E tem projetos pessoais, econômicos, profissionais e espirituais. Então, assim, comecei o meu projeto agora último em 2022, né? Agora você vai até 2027, as coisas estão andando bem em frente, né? E vou continuar a projetar para o universo dar de volta. Então, Muito bom. é isso, projetar o bem para receber o bem em Muito dobro. bom. Eu, Chesco, duas coisas. O que o Chesco de hoje, 2023, falaria para aquele Chesco que chegou na Paulista e se apaixonou por São Paulo? O que você diria para aquele Chesco? E o que você diria hoje para o jovem que está começando, entrando na publicidade? Qual que é teu conselho de... Bom, para aquele Chesco lá, eu falaria, cara... Muito bom, Delém. Gostei da pergunta. Obrigado pela pergunta. Não, muito legal. Para aquele Chesco que chegou na Paulista, eu falaria, cara, você devia ter vindo muito antes para cá. Não, para quem está começando agora, eu acredito que assim, quem começar no mundo, ou que seja empreendedorismo, que seja mídia, que seja comercial, que seja criativo, tem duas coisas, algumas coisas que eu vejo muito importante remarcar. A primeira, calma, paciência e foco, porque hoje é tudo muito imediatismo, né? Todo mundo quer tudo para já e tudo que você precisa construir umas bases sólidas. Então, assim, nenhum sacrifício feito com foco, feito com... Se você tem uma rota bem definida, então, antes de tudo, escolher a sua rota. Que eu sempre falo uma coisa, não tem vento favorável para o marinheiro que não sabe a sua rota. No momento que você sabe qual é a rota, você sabe quando abrir suas velas para aproveitar o vento certo. Porque tem muitos ventos, mas você tem que aproveitar o certo. E uma vez que, por exemplo, no meu caso, o vento me trouxe para cá, e foi o vento certo. Outra coisa, uma vez que você escolhe a sua rota, mantenha o foco e não dê para trás nenhum sacrifício. Não perder nunca de humildade. Nunca de humildade. Nunca esquecer qual é o seu percurso, nunca esquecer de onde você veio. E nunca perder a empatia. A empatia é a maior forma de inteligência. Eu vi um vídeo que me tocou, porque a empatia é hoje uma das maiores formas de inteligência. Se falamos de inteligência emocional, né? Você não pode ter inteligência emocional sem ter empatia. Então, acredito que, resumindo, calma, foco, umidade e empatia. Acho que essas são 3 coisas que... Fantástico. Sensacional, Tiscão. H, para finalizar agora, final do final, você futuro, pessoa, trampo, carreira, enfim. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de planejar muito o futuro. Sei lá, 30 anos vou fazer isso, ou com 35 aquilo, ou com 40. Eu sempre fui seguindo o que o meu coração tava meio ditando. Boa. E igual que eu vim aqui, igual que se eu acordo e não tô feliz, eu acabo procurando coisas diferentes para mim. Então, de novo, não sou uma pessoa que muito planeja. Você não faz muito planejamento. A vida pessoal, já a vida profissional é bem diferente para mim. É muito, assim, é mais organizada. Esse lado, assim, eu vejo vida pessoal é lado da minha mãe artista e da profissional é lado do meu pai, né? Mais Sensacional. organizado, engenheiro. Muito bom, H. E deixa eu te perguntar uma coisa. A pergunta que o Delém fez. Se para você dar uma dica para uma pessoa que tá começando agora na parte de publicidade, eu adorei essa pergunta, cara. Adorei. O que você falaria para uma pessoa hoje nova que tá começando a carreira? Na minha época, eu fiz faculdade no interior de São Paulo, enfim. Mas na minha época, a galera queria ser criação e trabalhar em agência. Nossa, todo mundo quer. Eu quero trabalhar em agência, eu quero ser agência.
Hoje em dia a galera já pensa, não, eu quero gerar conteúdo, eu quero fazer, não, Quero sabe? ser influenciador, Eu quero ser influenciador, creator. Exato. Enfim, e as coisas estão mudando. Que conselho que você dá pra essa galera que tá começando agora, que tá na facu, enfim, que ainda não decidiu ainda o trajeto a seguir? Eu acho que assim, experimente, você joga, questiona, não se conforma e vai atrás dos seus instintos, né? Mas tenta de fato assim questionar bastante, testar bastante e ver onde bate seu coração mais forte, né? E também não perca tempo. Se alguma coisa te faz mal, não. Isso é uma Não coisa que eu faz, aprendi não na vida continua. também. E graças a Deus eu aplico isso. Se é um negócio que eu não tô muito feliz, eu já corto logo, não levo pra frente aqui. Gente, vocês curtiram? Pra mim foi mais uma aula que tivemos aqui. Dois personagens do mercado publicitário que muita gente ama, grandes histórias, estrangeiros que desbravaram aí o Brasil. Enfim, pra mim, gente, foi um prazer enorme. Chesco, indiscutível. Prazer enorme, enfim. O dia que eu sentar desse lado aí, eu vou falar muito da nossa história, porque é fantástica a nossa história. Chesco era meu concorrente, a gente era fair play, hoje é um grande irmão que eu pretendo estar junto durante longos e longos anos em várias jornadas, em vários projetos. H, você também é uma querida. A gente, pô, por parte de aprendizado, sou muito grato a você pela aula que você deu na Convergio. Sou muito grato também por todo o atendimento que você sempre prestou e sempre presta pra gente. Delém, você curtiu? Nossa, maravilhoso, Muito obrigada. Né? E a maior lição que fica aí, os dois, né? Curiosidade. Os Isso dois aí, foram exatamente. curiosos, os dois foram no mundo E inteiro não se estudar, conformaram, né? A conformaram. Aga falou isso. Eu acho que é importante você não Então, se isso- conformar nunca. Você que tá aí assistindo com preguiça, olha aqui os dois, né? Os dois desbravaram o mundo, foram estudar inglês. Não foram sei se estudar, hoje, por né? exemplo, se eu tivesse Exatamente. hoje, a minha idade hoje, enfim, é outra história. Não, outros tem que momentos, ter outra momentos e história. momentos. E hoje não fala. Agora, A gente tem que se arrepender do que a gente Não, não calma, fez. somos jovens ainda. A gente tem que se arrepender do que a Somos gente... jovens ainda. Não, tipo assim, já deu uma dose de loucura, tipo assim. A gente tem que se arrepender do que a gente não faz. Porque às vezes passa, você fala, puta, devia ter Exatamente. testado, devia ter feito, devia ter desbravado. Porque quando passa o bonde, como é que será? Como é que como é aí que já você seria? não vai Entendeu? saber. Então não vai saber. exatamente. Então é mais fácil aí. Eu já errei zilhões de vezes, já acertei zilhões de vezes. E essa é a vida. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Esse foi o 4º episódio do Papo de Amigos da nova temporada. Mais uma vez eu falo, curta, compartilhe, deixa aí um comentário. Você tem histórias engraçadas com esses dois personagens aqui. E com o Delém também, né? Continua comentando. Olha, até para não perder o gancho do Merchan aqui, um abraço para todo mundo da Flix Media, que a pipoca aqui maravilhosa. Galera da pipoca, O tempo foi tão rápido quanto o The Flash aí, irmão. o lançamento do The Flash, aí o Delém pegou o gancho. Pegou o gancho. Um abraço a todos aí, um beijo. criativa. Então é isso aí, gente. Um brinde aqui, a gente sempre finaliza com um brinde. Sucesso, saúde pra todos, valeu demais. Gente, obrigado, gente, com a viu? canequinha do Papo de Amigos, finalizo aqui. Valeu demais. Acompanha a gente sempre. Curta lá e comente a sininho, hein, tá bom? Valeu, gente. Tchau, até a próxima Tchau, edição. tchau. Valeu!